Por anos uma guerra travou entre as espécies humanoides, abençoado pelo Deus da Luz, e os demônios do Deus das Trevas, e depois de uma longa e mortal batalha, um grupo de heróis finalmente chegaram ao castelo do Lorde Demônio para acabar com isso. No entanto, ao longo do caminho houve várias vítimas, e do lado de fora da Sala do Trono, a equipe é atacada por um vilão demônio. Daron diz a Kyle e Ursa para continuarem sem ele, enquanto ele lida com o demônio por conta própria. Então eles continuam se movendo, mas ambos sabem, Daron não está saindo disso vivo. Eles fazem o seu caminho para a Sala do Trono, mas, de repente, Kyle é atacado por várias esferas de matéria escura. De cima ele é capaz de bloquear alguns deles, mas ele não pode lidar com tantos, então o mago, Ursa, pula na frente dele para bloquear o tiro. Mas no processo ela está completamente desintegrada. Após a morte de Erza, o Lorde Demônio finalmente se mostra, porque ele está pronto para lutar contra Kyle até a morte, e o herói fica tão furioso que ataca cabeça primeiro sem pensar. O Lorde Demônio lança mais explosões de matéria escura em Kyle. Felizmente ele consegue se abaixar atrás de um pilar para evitar ser atingido, mas depois de ver o que o ataque fez, ele está começando a ficar preocupado. O ataque que o Lorde Demônio usa é chamado de Eliminação, um feitiço de alto nível desbloqueável que destrói tudo que entra em contato contanto que o Lorde Demônio possua magia. Assim, Kyle nunca será capaz de chegar perto o suficiente para acertar um golpe significativo. Então ele não tem escolha a não ser fazer algo arriscado. Ele acredita, você deve ser capaz de tirar o Lorde Demônio se ele liberar toda a energia da magia, joia de sua espada, mas fazê-lo é tão perigoso que ele provavelmente não sobreviverá. Tá bem ciente dos riscos, mas ele não tem escolha. Então, ele libera todo o poder da espada e carrega para frente para romper as defesas do Lorde Demônio com um impulso extra de potência. Kyle é capaz de esfaquear o corpo do Lorde Demônio e destruí-lo completamente, mas no processo a espada de Kyle é completamente destruída e ele está gravemente ferido. Ele conseguiu salvar o mundo, mas no processo ele perdeu todos que jurou proteger. Em primeiro lugar, seus amigos, sua família e até sua casa foi toda destruída pelo demônio. Então ele não sente que ganhou. Alguns momentos depois, Kyle desmaia de suas feridas e ele está bem com sua morte iminente, porque ele não tem mais nada pelo que viver. Mas de repente, a joia mágica do Lorde Demônio retorna e a energia dentro dele está começando a sobrecarregar. Com o Lorde Demônio se foi, não há ninguém para controlar seu poder, e se essa coisa sair do controle, e poderia destruir o mundo inteiro. Kyle rasteja até a gema, na tentativa de impedi-lo de explodir, e assim que ele o agarrar, ele é pego por um flash de luz brilhante. Da próxima vez que ele abrir os olhos, Kyle se encontra em sua cama de infância, e ele está extremamente confuso, porque isso não deveria ser possível. Ele sai da cama e caminha até a janela, pensando que isso deve ser um sonho, mas com certeza quando ele olha para fora, ele vê sua cidade natal em toda sua glória, a mesma cidade natal que ele uma vez assistiu queimar até o chão. Depois de um ataque demoníaco, a visão traz uma lágrima ao seu olho, mas depois de tudo que ele passou, ele ainda não consegue aceitar que isso é realidade. Só então seu amigo de infância, Liz, entra na sala procurando por Kyle, e assim que ele a vê, ele congela. Liz percebe que Kyle está agindo de forma estranha, então ela pergunta a ele se está tudo bem, mas ele não diz uma palavra. Ele ainda acredita que tudo isso é apenas uma alucinação, mas neste ponto ele não se importa. Ele está feliz em ver Liz novamente, então ele a abraça o mais forte pode. Liz fica nervosa e pergunta a Kyle o que ele está fazendo, mas Kyle está muito preso no momento para responder. Ela tenta se afastar dele, mas Kyle não a deixa ir, então os dois perdem o equilíbrio e acabam caindo na cama. Agora que Kyle está em cima dela, a tensão é palpável e ele está pronto para ir até o fim, mas neste momento, Kyle e Liz ainda não têm esse tipo de relacionamento, e depois de tudo que ele fez, seu constrangimento se transformou oficialmente em raiva, então ela o afasta e o soca com tanta força que ele vira no ar 3 vezes. Kyle agora está se contorcendo de dor na cama, e Liz grita com ele por tentar puxar algo assim, sem aviso. Ela não sabe o que há de errado com ele hoje, e ela normalmente não ficaria tão zangada, porque ela gosta dele também, mas ela apreciaria um pequeno aviso da próxima vez, para que ela possa estar emocionalmente preparada. Liz então sai furiosa da sala, deixando Kyle para pensar sobre o que ele fez, mas, enquanto Kyle está pensando, ele percebe que realmente sentiu o soco de Lisa, e doeu muito. Se isso fosse realmente um sonho, então você não deveria ser capaz de sentir dor, então há uma possibilidade de que este seja o mundo real. Kyle então se levanta para levantar os lençóis. Para sua surpresa, ele vê a joia mágica do Senhor Demônio deitada lá, então ele agora sabe com certeza que este é o mundo real. Ele caminha até o espelho para dar uma olhada adequada em si mesmo, e ele percebe, ele parece muito mais jovem do que antes. Em cima disso, ele se lembra claramente de ter sofrido vários ferimentos fatais após a batalha com o Senhor
senhor demônio, mas agora seu corpo está perfeitamente saudável. Além disso, sua cidade natal voltou ao normal e Liz está viva. Então ele chega à conclusão que ele deve ter voltado ao passado de alguma forma, e a única pista que ele tem em relação à causa é esta joia mágica. Ele sabe que o poder mágico do senhor demônio era imenso, mas mesmo assim, um feitiço que permite que você volte ao passado deve ser impossível criar. Só então, o estômago de Kyle Rosner, que ele ainda não comeu. Então ele desce para pegar um pouco de comida. Quando ele entra na cozinha, ele fica surpreso ao encontrar uma refeição completa preparada para ele, e ele percebe que Liz deve ter feito isso para ele antes de ela sair. Ele se lembra de como Lee muitas vezes vinha cozinhar para ele, já que ele e sua mãe nunca tiveram tempo, e ele é muito grato por sua ajuda. Ele se senta e puxa uma tigela para provar a comida, e ele absolutamente adora. Já se passaram anos desde que ele começou a comer direito comida. Desde no campo de batalha, ele teve que sobreviver sem rações calóricas. No meio do nada, alguns minutos depois, Daron desce porque também está com fome, mas uma vez que ele vê todos os pratos vazios na frente de Kyle, ele percebe que era tarde demais. Kyle até terminou o pote inteiro de ensopado também, e enquanto Daron está reclamando sobre toda a comida ter ido embora, Kyle pensa em como tudo isso é absurdo. Até um momento atrás, os dois estavam lutando lado a lado contra o senhor demônio, mas ele acabou se sacrificando para que Kyle pudesse terminar sua missão. Daron percebe Kyle olhando para ele, então ele se vira e pergunta se algo está errado. Kyle sai dessa e diz que está bem, mas ele ainda não sabe o quão longe no passado isso está. Então ele pergunta a Daron, em que ano estamos? Daron está um pouco confuso, já que essa é uma pergunta estranha de se fazer, mas ele diz a Kyle que hoje é 24 de maio, no ano 2823. Kyle não pode acreditar no que acabou de ouvir. Então ele pergunta a Daron se ele tem certeza de que é a data de hoje, e Daron diz que ele está falando sério. Hoje é o aniversário de Kyle. Então Daron diz ele vai perdoá-lo por terminar toda a comida, mas ele ainda está morrendo de fome. Então ele planeja ir buscar algo para comer no Lee S. Embora ele provavelmente vai ter que ficar de joelhos e implorar antes que ela concorde em alimentá-lo. Algo assim é bastante normal para Daron, já que não existe orgulho quando se trata de comida para ele. Mas, enquanto ele está fazendo isso, Kyle fica na cozinha, porque ele tem que colocar algum pensamento sério em seu próximo movimento, se ele realmente voltou ao passado. Então ele vai precisar falar com sua mãe sobre isso. Ele vai pro galpão e desce para a biblioteca para encontrar sua mãe, e quando ele finalmente a vê, ele está feliz em vê-la novamente, mas ele não consegue obter a imagem de sua morte brutal. No futuro, fora de sua mente, sua mãe fica surpresa ao vê-lo, porque Kyle nunca desce para a biblioteca à noite, mas ele ressalta que já é de manhã, então ela deve ter passado a noite inteira lendo. Sem perceber, ela pede desculpas por passar tanto tempo aqui, mas não foi por isso que Kyle veio. Ele diz a ela, ele realmente tem uma pergunta sobre teoria mágica. Como um dos poucos arquimagos do país, ele imaginou que ela seria a melhor pessoa para perguntar. Sua mãe diz que terá prazer em ouvir sua pergunta, então Kyle pergunta a ela se houver algum feitiço no mundo que pode enviar uma pessoa de volta no tempo. A mãe de Kyle responde dizendo que feitiços como esse existem, e ele está surpreso porque ele nunca ouviu falar de um feitiço do tempo antes. Sua mãe continua explicando que não se sabe muito sobre magia do tempo, e enquanto eles sabem que existe, ninguém seria capaz de usá-lo. A razão pela qual o feitiço não pode ser usado porque requer uma quantidade insondável de magia, então não há um mago no mundo que pudesse possivelmente retirá-lo. Mesmo que o maior mago de toda a história deveriam tentar o feitiço com cada grama de magia em seu corpo, eles mal seriam capazes de viajar um único segundo de volta no tempo. Kyle pergunta se seria teoricamente ser possível viajar anos atrás no tempo com a ajuda de um item mágico, e agora que sua mãe pensa nisso, usando um item mágico para armazenar energia, tornaria possível a viagem no tempo, mas levaria mais de 1000 anos para armazenar tanta energia, então ela não acha que funcionaria. Kyle pergunta a ela se fosse possível para alguém usar o proibido, mas sua mãe está mais preocupada sobre como ele sabe desse feitiço. Em primeiro lugar, Kyle inventa uma desculpa e diz ele acabou de ler sobre isso em um livro e ele nunca sonhou em tentar. Sua mãe fica aliviada ao ouvir isso, mas a razão pela qual ela estava tão preocupada porque o rito proibido é um feitiço que permite sacrificar a força vital em troca de poder mágico. Então é muito perigoso, mas mesmo se alguém fosse louco o suficiente para usá-lo, ela ainda não acha que seria possível usar a magia da viagem no tempo de forma eficaz. Você precisaria sacrificar as vidas, metade de todos os humanoides no continente, para puxar algo assim. Tanto quanto ela sabe, não há ninguém capaz de tal atrocidade. Além disso, não há catalisador na existência que é capaz de armazenar tanto poder mágico. Em primeiro lugar, mas se um artefato como esse existe, então provavelmente seria registrado neste livro. A mãe de Kyle folheia as páginas do livro e uma vez que ela encontra o que está procurando, ela mostra para Kyle uma seção
Lição sobre o lendário Coração do Dragão Divino. Disse que o antigo reino de Saros foi capaz de prosperar por milhares de anos graças ao poder armazenado dentro da gema, mas, eventualmente, o poder da gema se esgotou, levando o reino à ruína. A mãe de Kyle acredita que um artefato tão poderoso quanto o Coração do Dragão seria capaz de armazenar energia suficiente para tornar possível a viagem no tempo, mas está desaparecido há mais de 1000 anos. Então é possível que caiu nas mãos dos demônios. Agora Kyle está começando a juntar as peças o que aconteceu. Como é evidente que a joia que ele recebeu do Demon Lord deve ter sido o Coração do Dragão, a mãe de Kyle pensa, é bom que os dois estejam gastando tempo juntos novamente. Que ela estava preocupada que ele a estivesse evitando. Kyle pede desculpas e diz que não estava fazendo de propósito, mas sua mãe não está realmente brava com isso. Ela está feliz que ele veio vê-la hoje e por algum motivo ela tem a sensação de que Kyle está agindo pouco mais maduro do que o normal de qualquer maneira. Ela lembra da Liz dizendo que ela veio cozinhar para eles hoje, então ela pergunta a Kyle se ele quer subir para comer, mas antes que ela saia, Kyle diz a ela que ele realmente já comi toda a comida e com aquela única frase, todo o amor maternal que ela sentia por ele desaparece. Por uma fração de segundo, um momento depois, ela recupera a compostura e diz a ele que está tudo bem, já que hoje é o aniversário dele, mas ela não vai mais dar um presente para ele. Conversar com sua mãe foi muito útil, porque Kyle recebeu muitas informações úteis dela, mas o fato de que essa coisa é o Coração do Dragão Divino, que o Senhor Demônio provavelmente pré-programou o feitiço nele para se enviar de volta no tempo. Mas Kyle ainda não entende o que o Senhor Demônio gostaria de voltar no tempo para. Só então, Liz se aproxima de Kyle e assim que ele a nota, ele começa a se desculpar pelo que fez esta manhã. Ele diz a ela, ele só fez isso por causa de um pesadelo ruim que ele teve. Então Lisa pergunta que tipo de sonho era. Kyle admite que parte do sonho envolveu sua morte, e ela agora entende porque ele de repente a abraçou assim. Lisa sorri e diz que está disposta a perdoá-lo, já que não foi culpa dele, mas vê-la sorrir só lembra Kyle de tudo. Ele vai perder no futuro. Sua aldeia é a mais próxima do território do demônio, então uma vez que a invasão começa, eles serão os primeiros a sofrer o ataque do demônio. A aldeia acabou queimada até o chão, e Lee foi morto no caos de tudo. Então daquele momento em diante, Kyle jurou que se aventuraria, mas agora ela está sentada bem na frente dele. Tão vivo como sempre, Liz pergunta a Kyle se algo está errado, desde que de repente ele ficou todo quieto, mas ele está profundamente em pensamento, porque se ele não fizer algo logo, então daqui a 3 anos, ele vai perder todos que ama de novo. Ele se recusa a deixar as coisas terminarem da mesma maneira, então não importa o que seja preciso. Ele jura para si mesmo que mudará o futuro e salvar a todos de seu destino cruel. Kyle precisa estar pronto para o dia do grande cataclismo. Daqui a 3 anos, então no dia seguinte, ele começa seu treinamento e cria uma imagem mental do Senhor Demônio para lutar contra ele. Avança na imagem mental, mas, depois de combater alguns ataques, ele percebe que seu corpo está fraco como o inferno, em comparação com como era antes, embora seja meio esperado, já que neste momento Kyle vivia como um vagabundo certificado há anos, então se sua habilidade de combate é absolutamente uma merda, no entanto, ele parece ter mantido suas estatísticas mágicas aumentadas. Do futuro então, se ele tentar compensar a falta de força, lançando aumento de velocidade e força em seu corpo, mas infelizmente, que não faz muito para consertar seu corpo descoordenado, então ele ainda falha instantaneamente. Kyle percebe que precisa trabalhar muito para fazer seu corpo forte o suficiente para lidar com seu poder mágico, então ele está determinado a continuar seu treinamento. Enquanto isso, Liz e Theron estão espionando ele dos arbustos, e de sua perspectiva, Kyle acabou de gritar e cair sozinho a manhã toda, então eles estão começando a ficar seriamente preocupados. Só então a mãe de Theron, Layla, aparece e ela quer saber o que os dois estão fazendo. Ambos explicam que Kyle tem trabalhado muito ultimamente, que é estranho desde alguns dias atrás, ele não poderia se importar menos com seu treinamento. Layla não tem ideia do que causou uma mudança tão drástica em Kyle, mas se ela tivesse que adivinhar, ela acha que ele pode estar fazendo isso por uma garota que ele gosta. Ouvir isso esmaga as esperanças de Lisa, já que Kyle não confessou a ela nem nada, então ela assume ele deve ter se apaixonado por outra pessoa e começa a sacudi-lo de raiva, fazendo com que ele vomite. Liz percebe que levou as coisas longe demais. Para compensar por sacudir o vômito de Kyle, ela prepara sua refeição favorita para o almoço. Kyle ainda está chateado por estar abalado assim, sem motivo, mas ele está disposto a deixar pra lá desde que ela se desculpou. Qualquer maneira, já que todo mundo está aqui, Kyle diz a eles que tem uma pergunta que gostaria de fazer. Ele quer saber a melhor maneira de forçar várias nações a agir, e todo mundo está um pouco confuso, já que é uma pergunta estranha de se fazer no jantar, mas sua mãe pensa um pouco nisso, e existem algumas maneiras de forçar as nações em ação. Seria colocar os reis do seu lado, ou se tornar uma figura influente como um padre ou um
herói, mas se tudo mais falhar, ele sempre poderia deixar o bigode crescer e cometer crimes de guerra para chamar a atenção da nação. Kyle agradece a mãe pelo conselho, mas ele precisa reunir os líderes da nação. Nos próximos 2 anos, todas as opções que ela deu, a única coisa que ele pode realizar antes disso é se tornar um grande herói. Kyle vai para o quarto dele e imediatamente começa a ler todos os livros disponíveis para planejar seu caminho e saber o que está por vir no futuro é realmente útil, já que ele pode confirmar quais lendas são verdadeiras. Só então Theron entra para vê-lo e ele está surpreso ao ver Kyle tão focado em ler. Ele se senta na cama e pergunta se Kyle está realmente falando sério sobre se tornar um herói, já que não é exatamente um cargo que você pode simplesmente se inscrever, mas Kyle já está ciente disso. Normalmente, alguém se tornaria um herói matando um demônio, ou algo nesse sentido, mas Kyle não pode fazer isso ainda. Então ele precisa fazer os preparativos, é um dado adquirido. Todos os heróis precisam ter uma força incrível, mas a força por si só não será suficiente para fazer o trabalho, para colocá-lo sem rodeios. Kyle diz que precisa de muito dinheiro, que não soa como um objetivo muito heróico para Theron, mas Kyle é completamente sério. Como um herói, ele não pode sair por aí aceitando recompensas por seus atos heróicos, mas pagamentos e custos de viagem são muito caros, então ele vai precisar de um pouco de dinheiro decente economizado. Se ele vai conseguir isso, além disso, ele também planeja ganhar favor com o maior número possível de pessoas influentes para aumentar sua notoriedade, mas isso está começando a soar como Kyle está tentando tornar-se um político em vez de um herói. Além de dinheiro e conexões, Kyle também diz que vai precisar de muita sorte, porque os heróis precisam aparecer no lugar certo. Quando as coisas dão errado, Theron está começando a ficar preocupado. Kyle pode realmente estar seguindo o caminho do bigode, mas Kyle garante, ele não planeja criar nenhum problema só para que ele possa salvar o dia, mas ele não vai negar que planeja usar táticas dissimuladas para alcançar seus objetivos. Darren realmente não acha que um herói deveria estar dizendo coisas assim, mas enquanto os dois estão aqui de qualquer maneira, ele pergunta a Kyle por que ele quer se tornar um herói. Ele pode dizer que ser um herói é mais como um trampolim em direção a um objetivo final para Kyle, então ele quer saber qual é esse objetivo final. Kyle admite seus motivos por querer ser um herói, mas ele não pode compartilhar essa informação agora, então Faran vai ter que confiar nele. Na manhã seguinte, Kyle fala com Layla e a informa que ele vai sair em uma aventura em breve, e Layla acha que é uma boa ideia, já que é importante sair e aprender sobre o mundo. Ela pergunta a Kyle se ele já disse à sua mãe, e Kyle já conversou com ela sobre isso esta manhã. Embora ele não tenha tido a chance de falar com Liz ainda, já que Kyle vai embora por um tempo, Layla diz a ele para levar Theron com ele. Kyle já pretendia que Theron viesse junto, então ele agradece a Layla por permitir que ele, mas esta é a primeira vez Theron está ouvindo sobre isso. Depois disso, Kyle vai falar com Lizzie e diz a ela que partirá em 2 dias. Ela parece chateada que ele vai embora, mas ela não quer impedir Kyle de alcançar seu objetivo. Então ela pergunta para onde ele está indo. Kyle diz a ela que sua primeira parada será Tal Real Melade, e uma vez que ele consegue o que precisa de lá, o verdadeiro trabalho começa. Lee de repente diz que tem um favor a pedir, mas Kyle já sabe o que ela vai dizer. Então ele diz a ela que não pode deixá-la vir com ele. Ela pergunta a ele por que ela não pode vir, mesmo Theron vá com ele. Ela está treinando duro com os guerreiros Ora, então ela garante a ele que ela não será uma responsabilidade. Kyle diz, ele só quer ter certeza de que ela está em um lugar seguro. Lee está prestes a discutir, mas antes que ela possa dizer outra palavra, Kyle a beija e diz que quando volta, ela será a primeira pessoa que ele visita, então ele só precisa que ela tenha um pouco de fé nele. Liz ficou tão confusa com as crianças que ela não pode mais ir, então em vez disso, ela diz a Kyle que, contanto que ele prometa, ele não vai fazer nada imprudente lá fora. Ela está disposta a esperar por ele. No dia seguinte, Kyle precisa ir comprar suprimentos para sua viagem, então ele pede a Liz para vir com ele, mas enquanto os dois estão na cidade, Liz vê um elfo perto de uma das barracas. Liz está intrigada porque é incomum ver um elfo nesta parte do país, mas Kyle está ainda mais intrigado que este não é um elfo qualquer, é Erza. Kyle se lembra de todo o tempo que passou com Erza no futuro e como ela o amava tanto que ela disse a ele seu nome verdadeiro, que é realmente um grande negócio entre os elfos. Ele está tão atordoado com a visão dela que ele acidentalmente deixa escapar o nome dela, Ace, mas ele provavelmente não deveria ter feito isso, já que neste tempo Erza não tem ideia de quem ele é. Então o fato de um humano aleatório saber seu nome verdadeiro coloca-a no limite, e ela está prestes a sacar sua espada em Kyle. Kyle não quer que Erza faça uma cena, então ele agarra o braço dela e tenta fazê-la se acalmar, mas nada está funcionando, então ele é forçado a usar o nome verdadeiro dela para colocá-la para dormir. Ursa então cai nos braços de Kyle, e isso cuida de um problema
Mas, agora Kyle tem que lidar com Lee, quem viu a coisa toda. Kyle diz que tem uma explicação perfeitamente boa para isso. Por meio da perspectiva de Lisa, ele acabou de se aproximar de uma linda elfa, colocá-la dormindo no meio da rua, e agora provavelmente vai sequestrá-la. Então ele não pode realmente falar para sair dessa. Depois de levar Erza de volta para sua casa, ele tenta, convencendo-a de que ela o imaginou dizendo sua verdade, nome, mas ela não é burra o suficiente para cair nessa. Ela sabe que o ouviu dizer isso, mas as únicas pessoas que deveriam saber seu nome verdadeiro são os pais dela. Então ela exige saber onde Kyle aprendeu. Kyle não pode explicar exatamente que daqui a 4 anos, ele e Erza se tornam amantes, e ela eventualmente diz a ele seu verdadeiro nome, e mesmo se ele fizesse, não há como ela acreditar nele. Ursa ameaça matar Kyle, para ter certeza de que ele não conta a ninguém o nome verdadeiro dela, mas Kyle pede a ela para esperar, porque ele vai explicar tudo para ela eventualmente. Ursa não pode acreditar que Kyle está perguntando, ela confiar nele com algo como importante como seu nome verdadeiro. Então Kyle oferece uma alternativa. Ele diz que está disposto a realizar uma aplicação do contrato com a Erza para impedi-lo de usar seu verdadeiro nome para o mal. Contratos como esse são geralmente formados entre humanos e espíritos, mas em casos especiais, eles podem ser usados para ligar duas pessoas. Os termos deste contrato serão: aquele Kyle não tem permissão para revelar o verdadeiro nome de Ursa a ninguém, ou usá-lo para seus propósitos. E se ele quebrar os termos a qualquer momento, então ele morrerá imediatamente de morte dolorosa. Ursine está surpresa que Kyle está disposto a apostar sua vida neste, então ela decide confiar nele por enquanto, mas ela atualmente não é capaz de formar um contrato, já que ela precisaria de lua cheia para isso. E a próxima lua cheia é em 3 semanas, então ela diz. Ela terá que ficar na cidade para ficar de olho em Kyle. Até então, no entanto, Kyle diz a ela que ele está realmente saindo da cidade amanhã, então Úrsula é forçada a se juntar a ele em sua jornada, já que ela não pode arriscar deixá-lo fora de sua vida. No dia seguinte, todo mundo arrumou suas coisas, e eles estão prestes a partir, então Kyle se despede de sua mãe. Lisa também vai se juntar a Kyle agora, porque ela não confia nele o suficiente para deixá-lo viajar sozinho com Erza. Depois de quão estranho ele começou a agir, quando ele a viu pela primeira vez, o grupo eventualmente começa sua jornada, e aí, quase imediatamente, começa a flertar com Erza, já que ele não estava esperando uma garota tão bonita para se juntar aleatoriamente à festa deles. No entanto, Erza insiste que ela não faz parte da festa deles. Ela está apenas vindo, porque ela tem que ficar perto de Kyle, até que eles formem seu contrato, mas ninguém estava realmente ouvindo ela de qualquer maneira. Com Erza e seu partido, Kyle diz que eles não precisam ir para tal real imediatamente, mas, em vez disso, eles estão indo para as montanhas Sungard para encontrar o labirinto da Rainha Mágica. Daron não acha que vale a pena ir, já que todos eles ouviram as lendas, e esse labirinto é tão grande que eles nunca serão capazes de encontrar o tesouro lá. Kyle garante que eles não precisam se preocupar com isso, porque ele preparou um mapa talhado para conduzi-los através do labirinto. Kyle fez o mapa usando as memórias de sua aventura através do labirinto no futuro, mas como o labirinto ainda é um território desconhecido, neste momento no tempo, os outros acham difícil de acreditar que Kyle conseguiu colocar as mãos em um mapa genuíno, então eles acham que ele foi enganado. Erza se sente meio mal por Kyle, então ela inventa algo sobre o papel, sendo papel de árvore mágica de 1000 anos, para torná-lo mais genuíno. Kyle, definitivamente, peguei aquele papel de algum livro aleatório na biblioteca, então ele sabe que Ursa é apenas BSING. Mas os outros não sabem disso, e eles confiam muito mais na palavra de Ursa do que na de Kyle. Então eles imediatamente acreditam que o mapa é real, mas mesmo com o mapa, o labirinto ainda é tão grande que levará séculos para chegar ao tesouro. No entanto, Kyle já pensou em uma solução para isso também, então ele diz a todos que eles vão cavar um túnel. Eles começam os preparativos no túnel imediatamente. Com isso, eles devem ser capazes de evitar todas as armadilhas de serra mortais, disposto através do labirinto. Eles até conseguiram Erza ajudando com o espírito da terra para reforçar o túnel para que não entre em colapso, e ela parece realmente motivada por algum motivo. Então ela pede a Kyle e Daron que trabalhem ainda mais. Depois de um longo dia de escavação, todos voltam para o acampamento, onde Liz preparou uma refeição deliciosa para eles. Todo mundo adora a comida, então Liz diz a eles que eles podem ter o quanto quiserem, afinal ela tinha muitos ingredientes para trabalhar. Ursa perguntou a Liz se foi ela quem pegou o urso, que ela não pensou. Liz era proficiente com armas, mas Liz nunca disse que usou uma arma, ela apenas espancou o urso até a morte com as próprias mãos, algo que é completamente normal para ela. Depois do jantar, Erza usa um pouco de sua magia espiritual para criar uma fonte termal artificial no meio da montanha, então ela e Lee mergulham nele, e enquanto eles estão lá, Kyle tem que fazer tudo ao seu alcance para parar a bunda degenerada de Daron de pular um muro para espiar. No dia seguinte, todo mundo volta a trabalhar no túnel, mas enquanto os outros estão de folga, Urso se aproxima de Kyle e exige saber por que ele quer se tornar um herói, tanto
que ela sabe, os outros não têm curado respostas dele, porque eles confiam em seu julgamento, mas Erza não confia nele. Ela quer saber o que o está levando a trabalhar tanto, porque nenhuma pessoa comum iria tão longe apenas para se tornar um herói. Esse tempo todo enquanto trabalhava no túnel, Kyle tem usado anéis que tornam seu corpo 9 vezes mais pesado do que de costume. E ele não parou nem reclamou. Ela perguntou se suas razões para fazer tudo isso têm algo a ver com como ele sabe o nome verdadeiro dela, mas antes que Erza pudesse obter uma resposta, a pá de Kyle atinge a parede do cofre do tesouro, então ele interrompe Erza. Pede a ela para ir buscar os outros. Uma vez todos chegaram, Kyle chuta a parede e eles são recebidos por uma enorme pilha de tesouros. Muito feliz, porque com essa quantia de dinheiro, ele nunca vai ter que trabalhar de novo. Mas, enquanto ele está ocupado nadando pelas moedas de ouro, Kyle foge sozinho, porque há um tesouro secreto escondido neste labirinto que ele precisa encontrar. Ele faz o seu caminho para uma das salas dos fundos, e lá ele encontra a espada lendária, que o acompanhou em tantas batalhas no futuro, e quando ele se aproxima da lâmina, o avatar da espada aparece. Silde começa seu discurso, parabenizando o bravo desafiante, que superou as provações do labirinto, mas Kyle de repente cobre sua boca para calá-la, porque ele não quer que seus amigos descubram sobre ela ainda. Sylvie fica brava e grita com ele, por ousar tratá-la com tanto desrespeito, mas isso não tem nada a ver com desrespeito. Ele realmente precisa que ela quieta por um segundo. Uma vez que Silde se acalmou, Kyle diz a ela, ele sabe que ela é uma cópia da rainha da Sildônia, Charles, e ele realmente não passou todas as armadilhas. Ela se sentou no labirinto, ele apenas mergulhou um atalho para entrar rapidamente. Sylvie, não posso acreditar que Kyle foi capaz de enganar seu labirinto tão facilmente, e Kyle adoraria explicar como ele sabia como obter aqui, mas seria mais rápido apenas passar pelo julgamento final, para que ela possa ver por si mesma. O julgamento final, então, envolve Kyle puxando a espada para que Silde possa ler suas memórias. Quando ela faz, ela recebe uma recapitulação completa de todas as tragédias que vão acontecer no futuro, todo o caminho até o ponto onde Kyle toca o coração do dragão e é transportado de volta no tempo. Ela tem dificuldade em acreditar que o que ela acabou de ver é verdade, porque ela não tinha ideia do tempo. Magia poderia ser usada em tal escala, mas se tudo isso estivesse nas memórias de Kyle, então tem que ser verdade. Só então os outros percebem que Kyle está desaparecido. Então eles vão procurá-lo, mas Kyle não os informou sobre nada disso. Ainda assim, ele pede a Silde para apenas jogar junto e agir como ele agarra a espada. Quando seus amigos se aproximam, ele grita animadamente que encontrou uma espada inteligente. Um pouco mais tarde, Silde foi apresentado a todos e ela está se divertindo com alguns dos biscoitos de Lisa, como tem sido séculos, desde que ela tem que comer qualquer comida real. Liz pergunta a Silde se ela é realmente a rainha mágica, mas para ser mais exato, Silde é apenas parte da rainha mágica. Ela é uma forma de vida mágica criada para avaliar as pessoas que acabariam encontrando este cofre do tesouro, e se ela os tivesse considerado indignos, então ela teria que explodir todo esse lugar, mas ela acha que Kyle é interessante, então se ele tiver a aprovação dela por enquanto, ela também diz a eles para trazerem aquela bolsa, já que está conectado diretamente ao cofre do tesouro. Desde que Kyle conseguiu o tesouro de que precisava, ele e os outros vão para a capital real, e enquanto eles estão lá, Sylvie continua tentando fugir para experimentar todas as barracas de comida, mas Theron não quer que ela se perca. A razão pela qual eles vieram aqui é que eles precisam obter alguns equipamentos novos, e Kyle conhece o lugar perfeito para ir. Ele leva todos a uma loja de armas no meio da cidade, e este lugar é bastante exclusivo. Então quando eles entram, a recepcionista pergunta a eles se eles tiverem uma carta de recomendação ou algo assim, porque as crianças gostam deles. Nunca poderia comprar as coisas aqui. Kyle lembra que esta loja exige uma taxa de adesão para obter serviço, mas com quanto tesouro eles têm agora, a associação taxa não é algo que ele precisa se preocupar. Ele entrega à recepcionista algumas moedas de ouro do cofre do tesouro, e a recepcionista, mal posso acreditar no que Kyle acabou de dar a ele, mas ele pagou a taxa. Então ele diz a Kyle e aos outros que eles podem entrar agora. Uma vez que eles estão dentro, eles são apresentados ao dono da loja, Fespa, e ele se oferece para ajudá-los a escolher o equipamento de que precisam. Silde percebe algumas espadas na parede, e ela os reconhece como alguns dos trabalhos de Milena. Fespa fica surpreso por poder dizer que, apenas de relance, mas ela está certa. Essas espadas foram feitas pelo grande artesão Melanes dos tempos antigos. No entanto, Silde realmente conheceu Melanes antes, e seu trabalho não era o melhor, mas ele tinha um acesso de raiva toda vez que ela o criticava. Fespa está confuso com o que Bobo acabou de dizer, mas antes que ela possa dizer mais alguma coisa, Kyle intervém e a arrasta para longe, porque eles não podem deixar ninguém descobrir
descobrir que ela é a rainha da magia de qualquer maneira, Vespa começa a mostrar a todos a loja, e para Kyle ele sugere este conjunto de armadura em escala de dragão, feito à mão por dezenas de trabalhadores mal pagos e carregado até as guelras com magia de resistência. Kyle realmente gosta da praticidade da armadura, então ele decide comprá-lo e Vespa está chocada por ter tomado a decisão tão rapidamente, porque essa coisa é muito cara. Kyle pergunta a Theron se ele gostaria de obter um conjunto de armadura de dragão também, mas Theron não quer usar um terno com Kyle, então ele diz que vai conseguir outra coisa. Kyle está bem com isso, e já que todo mundo já está aqui, Kyle diz a eles podem pegar qualquer coisa que pensem que vão precisar. Os outros pegam coisas como pulseiras espirituais, manoplas para locação e equipamento de braço para Theron aumentar seu poder. Mas não faz absolutamente nada por seu carisma, agora que eles conseguiram todo o equipamento de que precisam. Kyle pergunta a Vespa se ele tem pedras mágicas em estoque. Então Vespa mostra a ele um de seus itens mais populares, é uma pedra mágica encantada com magia de explosão. Por isso, é muito útil em combate ofensivo. Pedras de explosão são ótimas. Mas Kyle é realmente esperando por algo que seria eficaz contra monstros do tipo réptil. Então Vespa mostra a ele uma pedra mágica encantado com um feitiço frio. Lagartos são fracos para o frio, então isso deve ser bastante eficaz contra ele. No entanto, é difícil encantar uma pedra mágica com um período de frio, então estes são bastante caros. Kyle nem se incomoda em perguntar qual é o preço. Ele apenas diz que quer comprar todos os frios. Pedra que a Vespa tem em estoque. Ele também quer todas as poções de cura de Vespa também. E Vespa fica sem palavras, porque comprar todas aquelas poções custaria uma quantia astronômica de dinheiro. Kyle concorda que é um pouco impraticável, porque levaria séculos para carregar todas as moedas aqui. Então, em vez disso, ele apenas joga um saco de joias. Vale 10 milhões de moedas na mesa. Diz que eles vão chamá-lo mesmo depois que Kyle e os outros saem da loja, mas Theron está um pouco preocupado que rumores sobre eles serem ricos pode começar a se espalhar. Eles não gostariam que o IRS desse em sua porta. Kyle diz a ele que não precisa se preocupar com isso, porque eles estão deixando a tal amanhã, mas os outros estão surpresos. Eles não sabiam que sua estadia aqui seria tão curta. Esta é a primeira vez que você aluga, onde Theron já esteve na capital, e eles querem aproveitar ao máximo. Então Theron foge para viver seus sonhos de cidade grande, e Urza diz ao arrendamento que ela vai mostrar-lhe a cidade. Sylde também tenta fugir para experimentar mais alguns lanches, mas Kyle a impede porque há algo que os dois precisam discutir. Enquanto os outros se foram, Kyle leva Sylde de volta para a pousada, e uma vez que eles estão dentro, ele pergunta a ela se ela acha que Turo pode realmente ser mudado, mas Sylde acha que sua pergunta é idiota. Turo nunca foi gravado em pedra. Para começar, do jeito que ela vê, o feitiço que trouxe Kyle de volta no tempo provavelmente arrancou sua alma de sua linha do tempo atual e o colocou em um ponto anterior, em uma linha do tempo diferente, e é por isso que o Dragonheart, que ele usou como catalisador, está em sua posse, embora o dragão, coração desta linha do tempo, ainda está por aí. Em algum lugar, a presença de Kyle nesta linha do tempo é obrigado a causar mudanças, mas neste ritmo, a grande invasão ainda está prestes a acontecer. Em algum momento, então eles vão precisar fazer algo sobre isso. Sabendo que suas ações podem mudar o curso do destino, é bom o suficiente para Kyle. Então, ele está disposto a fazer o que for preciso para salvar o mundo, mas ainda há uma coisa que ele está curioso sobre. Existem atualmente 2 corações de dragão neste mundo por causa da viagem no tempo, mas se é assim que funciona, então Kyle se pergunta que há apenas um dele aqui. Sylde tem uma teoria sobre isso também. Então ela conta a Kyle sobre um dos mais proibidos formas de magia por aí, Soul Fusion. Neste mundo, o poder mágico máximo de uma pessoa é determinado no nascimento, e nenhuma quantidade de treinamento pode mudar isso. Mas de volta no auge da Sildônia, eles descobriram que o poder mágico de uma pessoa poderia ser aumentado fundindo 2 almas. Naturalmente, eles realizaram experimentos em bebês com almas artificiais, mas terminou em um fracasso catastrófico. Então a fusão da alma, categorizada como magia proibida. Sobre o que aconteceu com Kyle, Sylde acredita que as almas do Kyle do futuro e o Kyle do passado foram fundidos, e felizmente, já que eles eram exatamente iguais, parece ter acontecido sem complicações graves. Como resultado, seu poder mágico praticamente dobrado. Então Kyle deve ser muito mais forte do que era no anterior linha do tempo. Ele pode até ser capaz de usar a forma mais elevada de magia, mas se ele pode dominar, é outra história inteiramente. Este é um caso sem precedentes. Então Sylde não tem ideia de quais implicações ou efeitos colaterais que pode ter em Kyle. Com isso dito, ela diz a ele que vai dar-lhe conselhos se alguma coisa surgir,
entendi, então, é melhor ele dizer a ela, assim que ele sentir alguma coisa. Mais tarde naquela noite, Lisa e Erza voltaram de seus passeios turísticos, e Lisa está pronta para dormir, mas Erza diz que vai ficar acordada um pouco mais, já que ela gosta da visão da lua cheia, já que isso só acontece uma vez por mês. Espere a única razão pela qual ela está, porque ela teve que ficar perto de Kyle até a lua cheia para que ela pudesse cumprir o contrato, mas ela esqueceu completamente e a noite está quase acabando, então ela tem que encontrar Kyle rapidamente. Kyle estava na floresta treinando com Silde, quando Erza de repente vem correndo até ele. Ela lembra que esta noite é lua cheia, então eles precisam fazer o ritual do contrato. Agora Kyle tinha esquecido completamente disso, e ele ainda está disposto a prosseguir com o contrato, mas ele já está treinando há horas, e ele estava prestes a dormir, então, ele pergunta a ela se eles podem apenas fazer isso no próximo mês. Em vez disso, Ursa se recusa, que ela não pode simplesmente deixar as coisas como estão. Então Kyle eventualmente concorda, e Ursa começa a desenhar o círculo de contrato. Enquanto ela estava crescendo, Ursa sempre viu o contrato de aplicação como um sinal de compromisso entre amantes, e ela sempre via isso feito nos casamentos em sua aldeia, então ela esperava poder experimentá-lo um dia, mas ela nunca poderia ter esperado que aconteceria assim. Ela eventualmente termina de desenhar o círculo, então ela diz a Kyle que está pronta para começar. No entanto, Kyle está dormindo há um tempo. Ursa grita para ele se levantar já, porque eles precisam fazer isso antes que a noite acabe, então Kyle acorda, e os dois ficam no meio do círculo. Kyle relembra como ele e Ursa realizaram a cerimônia de volta quando eles se casaram, na outra linha do tempo. Então depois que ele jura não usar o verdadeiro nome de Ursa para o mal, ele dá um passo à frente e a beija. Ursa está tão atordoada que não reage inicialmente, mas quando ela finalmente processa o que está acontecendo, ela empurra Kyle para longe e exige saber o que ele pensa fazendo. Kyle não entende por que ela está tão chateada. Esta é apenas a etapa final de selar o contrato, mas Erza diz a ele que há apenas um beijo no final, quando o contrato está sendo feito para um casamento, e isso não era para ser um contrato de casamento. Então Erza está chateado na manhã seguinte. Kyle e os outros começam a deixar a capital. Lizzie percebe que os outros parecem terrivelmente cansados. Kyle diz que ele e Erza ficaram acordados tarde da noite por causa de um pequeno incidente, mas Erza não quer falar sobre isso. Quanto a Theron, ele ficou acordado a noite toda tentando ir uma namorada, mas mesmo que ele seja rico agora, ele não teve essa sorte de qualquer maneira. O grupo está indo para Arcan agora, mas Kyle não queria explicar por quê, então ele apenas disse a todos que Bobo tem uma habilidade profética que disse que eles deveriam ir lá. Ao chegar em Arcan, o grupo só acontece de aparecer bem quando a princesa Melina está fazendo uma visita à cidade. Malina é uma princesa gentil, amado por todo o seu povo, então os outros estão animados para vê-la, mas Kyle é o único que sabe disso. Daqui a 2 dias, Malina está fadada a morrer. Em 2 dias, a caravana de Malina irá para a aldeia das Cenas. Ao longo do caminho, ela será atacada pela Hidra e morta. Parece que foi recentemente atacado pela Hidra. Então o plano de Molina era ir lá para mostrar seu apoio à região, que finalmente levou à sua morte. Kyle acha que o que aconteceu é natural, resultado de suas más escolhas, desde que foi para a aldeia de Parece, enquanto ainda é perigoso, mesmo por bondade foi uma decisão idiota. Sylvia perguntou se é possível que Melina tenha sido assassinada e foi coberto para fazer parecer um ataque de monstro, e Kyle admite que havia rumores de que o irmão de Melina, o príncipe Karen, estava por trás disso, mas nenhuma evidência foi encontrada sobre seu envolvimento. Foi finalmente considerado um acidente infeliz, e planos de Kyle para usar aquele infeliz acidente a seu favor, para que ele pudesse se tornar um herói, mas ele vai ter que ter cuidado sobre como ele faz isso, já que ele precisa fazer parecer natural quando ele a salva, mas ele não tem ideia de onde ou quando exatamente o ataque vai acontecer. Então ele vai ficar de olho na princesa. Só então Theron entra, e ele está desapontado, porque ele acabou de passar as últimas horas tentando descobrir a princesa. Rota de Molina para amanhã, mas ele não encontrou nada. Kyle está surpreso. Perguntou por que Theron está tão interessado na Rota de Molina. Então ele explica que planeja seguir Molina por aí. E no segundo ela entra em perigo, ele vai atacar para salvá-la. Então ela se apaixona por ele. Kyle está desapontado por ter bolado o mesmo plano como alguém como ele. Mas para ser claro, Kyle explica que ele não está seguindo Melina por nenhum motivo assustador. Ele só tem motivos para acreditar que ela pode estar em perigo. Então ele precisa ter certeza de que ela fica segura. Ferin fica animado uma vez que ele percebe que Molina realmente está em perigo, porque isso significa, contanto que ele a persiga por tempo suficiente, ele vai ter a chance de salvar a vida dela. Na manhã seguinte, a caravana de Melina sai, então Kyle e os outros estão esperando na floresta para que eles possam ficar de olho nela. No entanto, Rosa pergunta a Kyle como exatamente eles vão fazer isso quando eles não podem se aproximar de Melina sem chamar muita atenção. Felizmente, Silde
tem a habilidade perfeita para o trabalho. Então ela se transforma em um falcão e voa para o ombro de Kyle. Os outros estão chocados, já que eles não tinham ideia de que era possível. Mas Sylvie explica que seu corpo real é a joia, dentro da espada, e sua forma física é apenas uma manifestação, feito de sua energia mágica, para que ela possa se transformar em qualquer coisa que ela quiser. Como um falcão, não há como alguém notá-la seguindo a carruagem de Melina, e, como um bônus adicional, ela pode dar aos outros um feed em tempo real do que ela está vendo usando sua pedra preciosa. Ela fica maravilhada com o quão versátil Sylvie é, porque com uma habilidade como esta, seria possível espionar qualquer um, sem eles saberem. Alguns momentos depois, Sylvie informa a todos que algo estranho está acontecendo, mas não são monstros como Kyle pensou que seria. Em vez de, os motoristas da carruagem de Molina pararam de repente e começou a atacar os guardas de Molina. Sem motivo, isso é muito ruim. Então Kyle diz aos outros que eles precisam se apressar. Antes que algo ruim aconteça com a princesa, perto da carruagem os motoristas acabaram de terminar, eliminando todos os guardas de Molina. Então eles passam para a próxima etapa de seu plano, cubra a carruagem com um pó misterioso. Só então Kyle e os outros chegam, e antes que os motoristas possam responder, Kyle usa a magia haste para avançar e nocauteou os dois em um instante. Agora que os guardas foram incapacitados, os outros os amarram para que possam ser questionados mais tarde. E Teron vai verificar dentro da carruagem para ver se a princesa está bem. Ela parece estar inconsciente, mas, fora isso, ela está felizmente ilesa. No entanto, mantendo assim, pode ser um pouco mais difícil do que eles pensavam, porque o grupo é, de repente, cercado por uma horda de cães do inferno. Todos eles começam a fazer o seu melhor para defender os cães do inferno, mas há tantos deles que alguns conseguiram passar e ir para os motoristas inconscientes, tanto para o plano de Kyle de interrogá-los, mas o grupo tem problemas maiores para lidar, porque se eles não fizerem algo logo, e a mesma coisa pode acontecer com a princesa Molina, Kyle pergunta a Teron se ele pode dirigir a carruagem para que eles possam sair daqui, mas as rédeas da carruagem foram cortadas e vai demorar pelo menos alguns minutos para ele consertar. Em uma nota lateral, esses são alguns dos cavalos indiferentes que eu já vi. Logo depois, Kyle ouve passos altos indo nessa direção, e, se é o que ele pensa que é, então isso é muito ruim. Ele diz a Teron para ficar perto da princesa e protegê-la, não importa o que, enquanto os outros deveriam continuar se defendendo dos lobos. Quanto a ele diz, ele está saindo para lidar com o que está por vir sozinho. Lisa se opõe e diz a Kyle que é muito arriscado, mas ele diz, ele é o único que tem chance de vencê-lo, e ele promete não fazer nada muito arriscado. Lisa e Risa não têm escolha, a não ser confiar em Kyle. Então eles voltam a lutar contra os cães do inferno. Enquanto ele se aprofunda na floresta, enquanto Kyle está correndo, Sylvie pergunta a ele se ele realmente pensa que será capaz de derrotar uma hidra por conta própria, e ele está bastante confiante, pode fazer isso, até Yggdrasil. Sua força é determinada pelo número de cabeças. Eles têm. Kyle venceu um com 3 cabeças antes, contanto que não seja mais do que isso. Você deve ficar bem. Kyle eventualmente confronta a hidra, e depois de dar uma olhada rápida, ele conta 1, 2, 3, 4. Ok, isso é muito mais do que 3 cabeças. A hidra tem 8 cabeças no total, e Kyle realmente não levou em conta isso. Então Bobo perguntou a ele se eles deveriam correr, no entanto é tarde demais para recuar agora. Então Kyle não tem escolha a não ser enfrentar a hidra. Hidras têm padrões de ataque simples, então esquivar não será um grande desafio. Mas a hidra também possui escamas que o tornam praticamente imune a golpes de espada. No entanto, isso nem é a pior parte de lidar com também tem, incrível sujo, hálito venenoso, que mata todas as coisas vivas que entram em contato com ele. Normalmente ser atingido por uma explosão point blank, ser uma sentença de morte, mas aquela resistência venenosa do dragão, a armadura, está realmente vindo a calhar. Agora mesmo, Kyle sabia que provavelmente teria que enfrentar uma hidra aqui, é por isso que ele gastou tanto dinheiro comprando todos esses cristais mágicos em primeiro lugar. E esses períodos de frio vão ser muito úteis. Aqui ele joga um dos cristais frios na hidra, e uma vez que o feitiço foi ativado, congela a hidra no lugar, comprando Kyle tempo suficiente para jogar um cristal explosivo nele e causar uma quantidade decente de danos. Combinação de gelo e a magia da explosão é suficiente para enfraquecer a hidra. Escalas, então Kyle agora é capaz de cortar uma de suas cabeças. Bobo está impressionado que Kyle está se mantendo tão bem contra a hidra, mas a batalha está longe de terminar, porque além de todas as outras habilidades da hidra, também é capaz de regenerar, então simplesmente cortar sua cabeça não é assim. Para terminar, Kyle continua jogando suas pedras de gelo na hidra para enfraquecê-la, mas ele está até sua última pedra de gelo, e a regeneração da hidra não parece que está desacelerando, então Kyle tem que terminar rapidamente com um golpe final. Ele tem um plano em mente, mas é arriscado, então ele só vai ter uma chance neste. Ele agarra toda a explosão restante, pedras em sua mão,
mão e lançar pressa sobre si mesmo, para que ele possa correr direto para a hidra. Ele então faz um buraco direto no peito e enfia o punho lá com as pedras da explosão. A hidra bate nele logo depois, mas então já era tarde demais, porque Kyle havia alcançado seu objetivo. Todas as pedras de explosão que ele colocou na hidra foram ativados, resultando em uma grande explosão que absolutamente oblitera a hidra. Com isso, Kyle venceu com sucesso sua primeira batalha como herói. Mas o fato de ele ter ficado coberto de entranhas de hidra como resultado é lamentável. De volta à carruagem, os outros finalmente terminaram de tirar os cães do inferno. Então eles querem ir ajudar Kyle, já que eles estão preocupados com ele. Mas, um momento depois, Kyle sai dos arbustos e eles ficam aliviados ao ver que ele está ileso. Eles acham que é incrível que ele foi capaz de matar uma hidra por conta própria, mas eles estão visivelmente menos animados. Uma vez que Kyle se aproxima porque ele cheira a merda, eles ainda estão felizes por ele ter voltado vivo, mas até que ele se limpe, eles não querem estar perto dele, então eles fogem depois de alguns minutos lavando a louça. Kyle volta para os outros pela carruagem e pergunta como as coisas estão indo. Aqui está tudo bem, mas Melina e suas empregadas ainda estão inconscientes. Kyle assume que eles devem ter sido drogados, já que eles estão inconscientes há muito tempo, então ele pergunta a Erza para usar um pouco da poção antídoto que ele comprou, para ver se isso faz algo. Walters está fazendo isso. Ferrin dá uma olhada ao redor da carruagem e ele encontra uma bolsa estranha apenas sentado no chão do lado de fora. Kyle assume os motoristas devem ter usado pó dentro para atrair os monstros aqui, então eles matam Molina e fazer sua morte parecer um acidente infeliz. Então, em outras palavras, quando Molina morreu na linha do tempo passada, não foi apenas um acidente infeliz, foi um assassinato cuidadosamente pensado. Enquanto isso, de volta à cidade, Príncipe Canis e o Capitão Knight estão em um quarto escuro juntos. Quando uma das cartas na mesa escurece, Zento diz que é hora de enviar um esquadrão para confirmar se a missão foi bem sucedida ou não. Quando a noite cai, Molina finalmente se recuperou do sedativo. Então ela abre os olhos e ela fica surpresa ao ver que ela ainda está viva. A última coisa que ela lembra foi de ser drogada, colocar para dormir. Então ela tinha certeza de que hoje seria o dia em que ela morreria, mas parece que ela ainda tem um pouco de sorte do seu lado. Ela perguntou se foram eles que salvaram sua vida. Teron imediatamente tenta levar todo o crédito, até que Lisa o nocauteia antes que ele possa fazer qualquer coisa que faria deles um tolo. Kyle se curva na frente de Melina e explica que ele e seus amigos estavam por perto quando eles viram guardas de Melina sendo atacados pelos motoristas, então eles intervieram e salvaram sua vida. Um momento depois, as empregadas de Molina acordam e Arca a vê conversando com Kyle. Então seu primeiro instinto é ficar na frente de Molina e protegê-la se ela tivesse esse tipo de energia quando Molina estava sendo drogada, mas Arca está genuinamente preocupada com a segurança de Molina, especialmente depois do que aconteceu antes. Melina diz a ela que não há necessidade de se preocupar, porque Kyle não parece uma pessoa má, e mesmo que ela não saiba muito sobre ele, ela sabe que ela não estaria viva agora sem a ajuda dele, então ela agradece sinceramente. Ela se levanta porque ela quer ver a situação lá fora, e Kyle a avisa que não é uma visão bonita, mas ela precisa ver o estado atual das coisas com seus próprios olhos. Depois de examinar os motoristas, ela pergunta a Kyle se algum de seus guardas conseguiu sobreviver, mas infelizmente todos eles foram mortos quando Kyle e os outros chegaram aqui. Então Molina e suas empregadas são os únicos sobreviventes. Só então Silde informa Kyle que um grupo de soldados de Arcan está indo nessa direção. Então Kyle transmite a informação para Molina, mas assim que ela ouvir isso, a guarda do rei está a caminho. Ela entra em pânico e diz a Kyle que eles precisam sair daqui imediatamente. Kyle fica surpreso com a reação dela, porque ele pensou ela ficaria feliz em ouvir que os soldados de seu reino estão a caminho para ajudar, mas ela diz a ele que aqueles soldados não estão aqui para salvá-la, eles provavelmente estão vindo para ter certeza de que ela morreu. Ela pensou um pouco, e a pessoa por trás da tentativa de assassinato é provavelmente o comandante do 2º Batalhão Zento, e ela com certeza Zento deve ter ordenado que aqueles soldados a matassem à vista, então ela não pode deixá-los encontrá-la viva. Melina instrui a Arca a queimar todos os corpos aqui, para enganar os soldados, fazendo-os pensar a princesa está entre os cadáveres, e enquanto isso, todos os outros devem entrar na carruagem, porque eles precisam sair daqui o mais rápido possível. Todo mundo está confuso, mas eles seguem as ordens de Molina, e pouco antes de entrar na carruagem, Deron joga o saco de monstro, atraindo pó em suas chamas, na esperança de atrasar os soldados. O ataque repentino do monstro. Uma vez feito isso, Arca toma as rédeas da carruagem, todo mundo vai embora, mas Kyle fica se perguntando o que ele deve fazer a seguir, porque ele não achou que conseguiria, envolvido em algo tão sério como um complô de assassinato real. Tão cedo, Kyle pergunta a Melina se ela tem certeza absoluta
de que Xanthos está por trás disso, mas ela sabe o que ouviu ontem. Ela foi drogada pelo príncipe em Xanthos, e antes que ela desmaiasse, ela ouviria seu irmão comemorando, porque ela realmente caiu na armadilha. Agora tudo o que ele precisava fazer era colocá-la em uma carruagem, indo para Sens, e dizer a todos que ela tolamente escolheu ir lá, apesar do perigo, e em pouco tempo, ela acabaria como comida de monstro. Ela sabia que seu irmão era um bastardo ganancioso, mas ela nunca realmente o viu como uma ameaça, já que ele é tão incompetente. Mas com Xanthos do seu lado, ele poderia realmente se tornar um problema real. Normalmente Melina seria escoltada por Killin no 5º Batalhão para garantir sua segurança, mas com o quão popular Killin é, ela é frequentemente chamada para participar de cerimônias na capital real. Então desta vez, Xanthos foi encarregado de proteger Melina. Agora que ela pensa sobre isso, ela provavelmente deveria ter sido cautelosa com o fato de que o irmão dela apareceu em primeiro lugar, porque ele não tinha razão para estar aqui. Kyle ainda está achando difícil acreditar que Xanthos estava realmente envolvido na tentativa de assassinato, mas ele tem certeza de que Melina não está mentindo. Então ele tem que aceitar que Xanthos é seu inimigo. Agora ele diz a Melina que, desde que a tentativa de assassinato falhou, eles com certeza tentarão outra coisa. E conhecendo Xanthos, ele provavelmente já veio com um plano de backup. Ele é mais provável. Vou tentar prender tudo em Kyle e os outros e pintá-los como criminosos hediondos, que massacrou os acompanhantes de Melina para chegar até ela. A coisa mais inteligente para eles fazerem seria abandonar Molina para garantir sua própria segurança, mas é tarde demais para ir. Então, Molina diz a eles que os recompensará generosamente, uma vez que eles voltam para tal real em segurança. Do lado bom, eles têm algumas coisas a seu favor, como o fato de que 5º Batalhão de Killorn está programado para chegar em Arkin amanhã de manhã, e uma vez que eles descobrem que Molina não está lá, Killin com certeza virá procurá-la. Kyle pergunta se seria ruim se o batalhão de Killin se chocassem com o batalhão de Xanthos, mas Molina diz, os dois batalhões são aproximadamente iguais em força, então se alguma coisa causaria mais problemas para Xanthos para eles. Se for esse o caso, Darren sugere que eles poderiam simplesmente se esconder em Sen, até que a situação acabe, mas Kyle não acha que é uma boa ideia. Desde Xanthos provavelmente destruiria toda a aldeia para manter as coisas quietas. Liz pergunta se ele realmente iria tão longe, mas ele já matou alguns guardas reais para chegar a Molina, então é lógico que ele não vai parar. Quando confrontado com 100 aldeões, é arriscado, mas Kyle acha que o melhor curso de ação agora seria voltar para Ar, já que a cidade tem mais de 10.000 pessoas morando lá, e não tem como. Xanthos seria capaz de matar todos eles, mas se eles podem se encontrar com o batalhão de Kieran, eles podem ter uma boa chance de sobreviver. Malia concorda com o plano de Kyle, mas se eles voltarem agora, eles são obrigados a encontrar os homens de Xanthos. Então ela perguntou a ele se ele tem um plano em mente para passar por eles, mas Kyle calmamente explica que ele planeja cortar direto os homens de Xanthos. Eles param a carruagem para se preparar, e graças à vigilância de Sylvie, eles são capazes de descobrir que Xanthos não está com seu batalhão desde que Xanthos não está aqui. Eles só precisam se concentrar em derrotar os soldados regulares. Felizmente, Kyle já tem um plano para ir, mas envolve muitas pedras de explosão. Eles não podem garantir que Molina não será ferido pelas ondas de choque. Então Liz dá a ela uma caixa de poções de alta cura e diz a ela para beber se ela estiver ferida de alguma forma. Malina está um pouco chocada com a quantidade de equipamentos a equipe de Kyle tem, já que essas coisas devem ter custado uma fortuna. E aconteceu, mas o dinheiro não é um problema para ele. Enquanto isso, de volta à capital, o príncipe está pirando porque a tentativa de assassinato falhou. Xanthos Ashures. Ele já enviou seus homens para terminar a princesa fora, mas o príncipe quer saber que Xanthos não está lá fora, procurando por ela com seu batalhão. Xanthos explica que Killian vai chegar amanhã de manhã, e quando ela percebe que a princesa não está aqui, ela é obrigada a questionar o príncipe sobre ela. E o príncipe é uma bagunça ambulante quando se trata de pensar em pé. Então Xanthos precisa estar ao seu lado para inventar uma desculpa para ele. O príncipe não pode discutir com isso, mas ele lembra a Xanthos que, agora que ele está envolvido em seu plano, ele não vai tolerar mais nenhum parafuso PS dele. Enquanto os soldados continuam perseguindo a carruagem de Molina, um dos batedores que eles enviaram corre de volta para relatar que ele acabou de ver a carruagem virar, não deve estar indo nessa direção em breve. O vice-comandante ordena que todos parem e puxou seus arcos para interceptar a carruagem, mas assim que a carruagem aparece, várias pedras de explosão caem do céu. Isso foi parte de um ataque aéreo cuidadosamente orquestrado, com a ajuda de Sylvie, e agora que os soldados estão desorientados, a carruagem dirige direto pelo caos. Erza usa a magia do vento para proteger a carruagem da explosão mágica, enquanto Theron está se divertindo muito, jogando
jogando pedras de explosão nos soldados não é a maneira mais elegante de fazer as coisas, mas ei, pelo menos funcionou. No entanto, uma vez que o vice-comandante recupera seu rumo, ele ordena todos os soldados que ainda estão vivos para se levantar e perseguir a carruagem. Eles ainda precisam se mover para evitar serem capturados. Infelizmente, como resultado de todas as explosões, uma das rodas da carruagem foi arrancada e não há como eles serem capazes de consertar a tempo, então eles vão ter que continuar sem ele. Lizzie diz à princesa e suas empregadas que eles podem montar nos cavalos, e Kyle planeja usar o feitiço de caminhante do vento de Urza para aumentar sua velocidade o suficiente para acompanhá-los a pé, mas não há como eles serem capazes de superar os soldados restantes assim. Ele diz que alguém vai ter que ficar para trás e agir como uma isca e que alguém está lá. Theron tem estado ocupado tentando ver se ele poderia consertar a carruagem, mas então Kyle diz a ele que é seu trabalho desacelerar os guardas reais, e antes que Theron tenha chance de reclamar, Kyle e os outros já começaram a sair logo após os soldados alcançarem Theron, e para sua surpresa, eles o veem agitando uma bandeira branca e gritando que ele não quer lutar. Os soldados estão curiosos, então eles param para ver o que Theron está fazendo, mas realmente parece que ele apenas planeja se render, porque ele se curva e começa a implorar perdão. Ele diz a eles que tudo isso foi ideia de Kyle, mas ele o abandonou aqui, então se eles o deixarem ir, ele promete não causar mais problemas. Ele até lhes oferece um enorme saco de ouro em troca de sua vida, mas assim que o vice-então perceber que a princesa não está mais aqui, ele diz a seus homens para apenas matar Theron para que eles possam continuar voltando. No final de Kyle, Erza pergunta a ele se estava realmente tudo bem para eles deixarem Theron atrás, porque aqueles soldados definitivamente não vão poupá-lo. Kyle admite que ele teria preferido fazer as coisas de forma diferente, então ninguém teria que morrer, mas esta era a única maneira. Erza não pode acreditar. Kyle estava realmente disposto a sacrificar seu melhor amigo pelo bem da missão, mas isso não é realmente o que ele quis dizer. Erza saberia disso, já que não faz muito tempo que ela conheceu Theron, mas ele é realmente muito mais forte do que Kyle ou Elise. Enquanto isso, Theron acabou de declarar o vice-comandante do batalhão, e toda sua rendição patética foi apenas uma manobra para fazê-los baixar a guarda. Agora que os soldados estão abalados, ele tira todos os seus pesos de treinamento de gravidade e se prepara para um rápido 1 contra 30. Em menos de um segundo, Theron avança e, sem esforço, corta as cabeças de 3 dos soldados. Depois ele corre de volta para fazer o mesmo com o resto dos soldados. Alguns dos soldados tentaram se aproximar furtivamente dele por trás, mas Theron já estava preparado para isso. Então ele joga uma pedra de explosão em seus pés. A explosão resultante assusta os cavalos do soldado. Então agora não há como eles escaparem. Kyle explica para Urza que Terran pode não ter aptidão para magia e tem uma personalidade questionável, mas quando se trata de habilidades de espada, Kyle não conseguia segurar uma vela para ele. Ele nunca relaxa com seu treinamento e ele está sempre usando aquelas pulseiras de gravidade para se esforçar. Além de tudo isso, ele é um lutador extremamente implacável, então Kyle nunca iria querer ter que enfrentá-lo em combate. No entanto, se Teirin é um lutador tão disciplinado, então Erza pergunta por que ele está sempre agindo tão pateta, mas isso é principalmente apenas um ato que ele coloca para fazer as pessoas subestimá-lo, concedido que ele ainda é muito estranho. Independentemente, Kyle tem total confiança de que Theron vencerá essa batalha, mas contra 30 guardas reais, Theron vai fazer tudo com força letal. Kyle esperava resolver isso sem matar os soldados, já que eles estão apenas seguindo ordens, mas as coisas nem sempre funcionam da maneira que você pretende. Depois de vários minutos de batalha, agora restam apenas 8 soldados. Theron está começando a se cansar, então ele larga a espada e diz a eles não precisam mais lutar, tudo que eles queriam fazer era desacelerá-los, e agora ele comprou tempo suficiente para Kyle e os outros para voltar para Arkon. Então se o trabalho deles estiver feito, além de agora os soldados deve ter percebido que eles não são fortes o suficiente para derrotá-lo, então se eles saírem, ele está disposto a deixá-los ir. Os soldados pensam nisso por um segundo, e eles realmente não estão sendo pagos o suficiente para fazer isso, então todos eles pegam seus camaradas feridos e começaram a mancar para obter ajuda. No entanto, Theron não pode deixar nenhuma ponta solta para trás, então embora ele tenha dito que os deixaria fugir, ele joga outra pedra de explosão no soldado, corre para acabar com os sobreviventes. Parecia desnecessariamente brutal, mas
Kyle mencionou Theron é um lutador implacável. Enquanto isso, de volta a Arkin, Xantos percebe que alguém deve estar interferindo em seu plano, porque ele não recebeu nenhuma atualização de seus homens. Ele decide sair para ver o que aconteceu por si mesmo. Então ele dá alguns soldados encarregados do príncipe e cavalga para a floresta. Mancha sedosa Xantos indo direto para o grupo. Então ela avisa Kyle que um poderoso cavaleiro está se aproximando, mas um momento depois, Xantos percebe Sild e a explode do céu. Kyle imediatamente percebe que deve ser Zen, já que ninguém mais teria sido capaz de notar Sild ou derrubá-la com tanta precisão. Então ele diz a Melina para se esconder na floresta. Por enquanto, ele também pede a Erza e Theron para levar Melina e correr. Se algo parece estranho, mas Xantos é o maior cavaleiro de Surgos, então Melina pergunta a Kyle se ela tem certeza que ele pode vencê-lo sozinho. Kyle admite que teria preferido evitar, lutando contra Xantos completamente, mas agora ele não tem escolha. Melina está se perguntando sobre isso há um tempo, mas Kyle continua falando sobre Xantos, quase como se ele o conhecesse pessoalmente. Então, ela pergunta se há algo que ele está escondendo dela. Kyle não sabe o que dizer aqui, mas felizmente Melina recua, porque ela não quer ser rude com o homem quem está arriscando sua vida para salvá-la. Um pouco mais tarde, Xantos está cavalgando pela floresta. Quando ele encontra Kyle parado no meio da estrada, Xantos pergunta se Kyle é quem tem ajudado Melina, e Kyle confirma, mas ele pergunta se Xantos veio sozinho quando ele poderia ter facilmente trouxe o resto de seus soldados. Então Xantos explica que ele não quer que mais nenhum deles seja morto. Quando eles não estão diretamente envolvidos neste, Kyle sabe que isso vai soar estranho vindo dele, mas ele não quer matar Zen. Então ele perguntou se ele estaria disposto a se render. Kyle poderia até fazer com que a princesa o perdoasse oficialmente, mas ele quer saber por que Xantos fez tudo isso, já que ele tem certeza, Xantos não é o tipo de pessoa que se deixa influenciar pelo Estado ou dinheiro. No entanto, Xantos diz que não adianta explicar coisas para alguém como Kyle quando ele está prestes a morrer de qualquer maneira. Não parece que Kyle realmente não tem escolha a não ser lutar. Xantos e Kyle sacam suas espadas, e depois de lançar força e pressa sobre si mesmos, eles atacam um ao outro. Xantos usa sua magia de ilusão de assinatura para tentar jogar Kyle fora, mas ele é capaz de se esquivar e contra-atacar independentemente, forçando Xantos a recuar. Xantos está chocado, já que ninguém jamais conseguiu conter sua ilusão. Ataque mágico na primeira tentativa antes, mas Kyle sabe tudo sobre isso, porque na linha do tempo anterior, Xantos foi quem lhe ensinou tudo. Ele sabe sobre esgrima mágica. Eles continuam seu confronto, mas não há muito que Kyle possa fazer nesta situação, porque neste momento, Xantos é superior a ele em todos os sentidos. Xantos dispara várias balas contra ele, e enquanto ele está ocupado desviando aqueles, Xantos tenta atacar furtivamente Kyle, mas Kyle reage com o tempo e salta da espada para se salvar. Ele então joga uma pedra de explosão em Xantos no ar, mas Xantos apenas bate de volta para ele. Então, Kyle sofre graves danos de explosão enquanto ele ainda está se recuperando. Xantos tenta tirar vantagem da situação, acabar com ele, mas mais uma vez, Kyle reage a tempo, é capaz de desviar o ataque de Xantos. No entanto, quando eles colidem com as lâminas desta vez, a espada de Xantos começa a rachar, porque a espada de Kyle tem maior durabilidade. Xantos é forçado a recuar por enquanto. Então, Kyle mais uma vez pergunta se ele está disposto a se render, porque ele não quer ver Xantos morrer. Mas ele já tomou sua decisão, e nada vai mudar sua mente. Agora Xantos percebe que não tem muito tempo, então ele precisa fazer um movimento em breve, para que ele possa acabar com Kyle de uma vez por todas. Ambos atacaram um ao outro uma última vez, e, em uma fração de segundo, Xantos conseguiu desviar a espada de Kyle, deixando-o aberto para um golpe fatal. No entanto, quando Xantos traz sua espada para baixo em Kyle, quebra em pedaços, porque Kyle havia escondido a lágrima do dragão em sua armadura, e essa coisa é praticamente indestrutível. Agora Kyle tem a vantagem, mas mesmo com uma espada quebrada, Xantos se recusa a desistir. Então ele tenta bater em Kyle com o que sobrou de sua lâmina. No entanto, Kyle já recuperou o equilíbrio, então quando Xantos chegar perto, ele traz sua espada para baixo, para terminar isso de uma vez por todas. Antes que a greve caia, Kyle tem um flashback em passou com Xantos. Na linha do tempo anterior, após um longo dia de treinamento, Xantos confidenciou a Kyle que ele sempre serviu a família real, e ele estava orgulhoso de cumprir esse papel, mas neste momento, o reino de Surgos já havia caído. Kyle, honestamente, nunca tive uma boa impressão do rei de Zerg, e Xantos concorda que o rei não era um governante adequado, mas mesmo assim, ele jurou sua vida e serviço ao reino. No entanto, agora que Zergos foi destruído, Xantos não estava mais vinculado por esse juramento, então ele sentiu que poderia finalmente ser livre. De volta ao presente com lágrimas nos olhos, Kyle corta o peito de Xantos, fazendo com que ele caísse de joelhos na derrota. Xantos pergunta por Kyle não tirou a cabeça. Mesmo que ele tivesse uma chance
fosse clara, mas Caio não conseguiu fazer isso. Para um velho amigo, no entanto, a barra no peito ainda é muito letal. Então Zentos morre logo depois. Caio sabe que isso é uma vitória, mas ele ainda está arrasado, porque a razão pela qual ele começou esta missão era porque ele queria salvar todas as pessoas. Ele valoriza mais, e Zentos era uma dessas pessoas. Ele realmente gostaria que houvesse uma maneira de manter Zentos vivo, mas seu plano requer a sobrevivência de Molina. Então é assim que as coisas acabaram no final. De volta ao castelo, o príncipe está andando em torno de seu quarto, perguntando por que Zentos não cuidou da princesa. Ainda só então, a porta da sala se abriu, e no começo, o príncipe pensa, é o retorno de Zento com boas notícias. Mas para sua consternação, ele encontra sua irmã viva e bem. Junto com seus guardas pessoais, Malina não perde tempo e ordena que Killing prenda seu irmão, sob suspeita de assassinato. Ela até autoriza o uso da força para interrogá-lo. Assim que Malina sai da sala, você já pode ouvir os sons de Karim sendo espancado pelo que ele fez. Ela então se vira para Caio e os outros e agradece, porque sem a ajuda deles, ela não teria sobrevivido para ver outro dia. Para mostrar sua gratidão, ela pediu que a acompanhassem até a Tal Real para que ela possa agradecê-los adequadamente. E na chegada eles são convidados para o castelo. Lisa e Urza, ambos estão surpresos com o quão chique este lugar é. E Bobo pode dificilmente se conter quando ela vê todos os doces deliciosos deitado na frente dela. Então ela cava bem. Quanto a Teron, ele está ali no canto, flertando com uma das empregadas. Caio pede desculpas a Molina pela falta de etiqueta, mas Molina não se importa então. O pai dela entra na sala, então Melina corre para abraçá-lo, e os outros lentamente percebem que, se este homem é o pai de Melina, então isso deve significar que ele é o rei. Eles imediatamente se levantam para mostrar seu respeito, mas o rei diz a eles que não há necessidade de formalidades, porque agora ele não está aqui como governante, ele está aqui como pai. Para agradecer às pessoas que salvaram a vida de sua filha, o rei diz, ele está desapontado que Carnes faria tal coisa, mas ele não pode deixar de se perguntar, por que Zentos ajudaria Carnes com um plano como esse? Molina também não foi capaz de descobrir, mas ela acredita que outra nação, ou demônios, podem estar envolvidos de alguma forma. No entanto, não há como confirmar isso agora, então é pura especulação. O rei diz a Caio e os outros que eles não devem falar uma palavra disso para ninguém, e Caio garante a ele que nenhum deles jamais revelaria um segredo que prejudicaria a reputação de Surgus. Melina também diz ao rei que não há problema em confiar na equipe de Caio, então ele acredita na palavra deles. Não muito depois dos detalhes do incidente são divulgados ao público, e a história oficial afirma que Melina e Carnes foram atacados por monstros a caminho de Sens, e muitos soldados reais foram mortos no processo, mas graças aos esforços de Caio e seu grupo, Melina saiu ilesa, e Carnes sobreviveu com apenas alguns ferimentos no rosto. Então ele estará se recuperando em um país diferente por enquanto. Um pouco mais tarde, é hora da cerimônia oficial de premiação. Para agradecer a Caio e seus amigos por seu corajoso heroísmo, então o rei se prepara para presenteá-los com o Sam Medalha. Hoje viria a ser conhecido como a primeira aparição do herói, e o primeiro passo do plano de Caio está finalmente completo. Mas ainda há mais uma coisa que ele tem que fazer. Mais tarde naquela noite, o rei está bebendo sozinho em seu quarto, e ele está xingando Carnes e Zento por ser absolutamente inútil. Neste ritmo ele inevitavelmente vai ter que entregar o trono para Molina, e quando isso acontece, ele não tem dúvidas que ela construirá um reino melhor, mas ele não quer isso. Se Polina acabar se tornando uma grande governante, então o rei vai acabar como uma relíquia esquecida do passado, e ele não aguenta o pensamento de ser o segundo de sua própria filha. Ele decide que precisa bolar outro plano para se livrar dela, mas assim que ele diz essas palavras, ele é agarrado por trás por Caio. Caio sempre soube que o rei Ramones era um líder incompetente, mas ele não tinha ideia. Ele era o tipo de homem que mata sua própria filha por ciúme. Na linha do tempo anterior, depois que a invasão começou, Caio fez uma sugestão para Romanas para ajudar os anões no próximo reino, para preservar aliados para a luta contra os demônios. No entanto, Romanas queria usá-lo como uma oportunidade para extorquir os anões, então ele reteve a ajuda até que eles estivessem em sério perigo, e então já era tarde demais. Esse foi um dos muitos erros que Romanes cometeu, que acabou levando à queda do reino de Zergos. Caio inicialmente não ia guardar rancor contra Romanes por algo que ele ainda não fez, mas depois de ouvir Xantos dizer que ele falhou em cumprir a missão Romanes deu a ele, Caio mudou de ideia. Em retrospectiva, faz todo sentido, porque Xantos era inabalavelmente leal à família real. Então, o único que poderia mandá-lo matar a princesa seria o rei. Então, embora Xantos provavelmente não quisesse, seu dever para com o rei compeliu a obedecer suas ordens. Caio arrasta Romanas para a varanda, mas Romanas não mostra remorso e diz: tudo teria funcionado bem se Melina tivesse
tivesse acabado de morrer, mas esse tipo de pensamento é o motivo pelo qual Kyle detesta Romanas, o único crime do centro, estava dedicando sua vida a um tolo, e Kyle se recusa a deixar seu reinado de idiotice continuar. Mais Melina é um pouco intrigante, mas ela é realmente inteligente, então ela faria um trabalho muito melhor do que alguém como Romanas, que só está interessado em autopreservação. Kyle então o empurra da varanda, enviando o rei caindo para sua condenação. Kyle teve o cuidado de não deixar nenhuma evidência de sua presença, então depois que os guardas reais investigaram o incidente, eles chegaram à conclusão de que o rei deve ter ficado bêbado e acidentalmente caiu da varanda. No entanto, eles não poderiam divulgar essa história para o público. No que diz respeito a todos os outros, o rei sofreu um ataque cardíaco durante o sono. No dia seguinte, Kyle e os outros estão almoçando na cidade, e agora todos eles ouviram as notícias do rei Romanos. Feliz ataque cardíaco. Erza acha que é uma estranha coincidência que o rei sofreu um ataque cardíaco no dia seguinte à cerimônia de premiação, mas Theron realmente não se importa. Ele está feliz que o rei não morreu um dia antes, e então eles teriam que esperar por sua cerimônia de premiação. Kyle não está almoçando com o resto deles. Ele está atualmente tendo uma discussão com Melina, e ela o informa que ela está noiva do terceiro príncipe do Império Gargan. Kyle não tinha ideia disso, mas, aparentemente, o reino de Zergos e o Império Gargan já estiveram em conflito sobre o estado de Keren. Então, para resolver o problema, um acordo foi fechado, onde Zergos obteria o controle sobre Keren, mas em troca, Melina estava prestes a se casar com um dos príncipes de Gargan. No entanto, ela está pensando em cancelar todo o noivado, porque este não é um bom momento para ela se casar. Kyle pergunta o que vai acontecer com Carmen se Melina quebrar o acordo de noivado, mas ela diz que Keren permanecerá como um estado vassalo de Zergos. Oficialmente, não há correlação entre o engajamento e a governança de Keren, então Melina pode simplesmente diga a eles que as circunstâncias mudaram. Com isso dito, ela quer que Kyle vá informar o governador de Keren para ela, já que ela não tem tempo para fazer isso sozinha. Mais tarde naquela noite, Kyle está profundamente em pensamento. Então Bobo sai e pergunta a ele o que há de errado. Kyle diz a ela que ele não tem certeza de como Gargan reagirá a Molina cancelando o noivado, então é difícil para ele fazer um plano para isso. Tilde pode ver que Kyle está realmente preocupado com isso, mas ela acha que há algo que ele está negligenciando aqui. O fato de que Keren pode estar enfrentando alguns problemas importantes. Agora isso é tudo especulação, mas apesar do fato de que o rei de Zergos está morto, o governador de Keren não apareceu, então algo deve estar acontecendo ali. O fato de que Melina não chamou atenção para isso significa que ela deve saber o que está acontecendo lá, então ela provavelmente está pedindo a Kyle para ir até Keren, na esperança de que ele possa resolver o problema. Se for esse o caso, então Kyle não se importa de ir para Alcorão, e além disso, ele gostaria de ficar o mais longe possível de Molina. No dia seguinte, Kyle vai se encontrar com Molina para dizer a ela que ele aceita a missão, mas apenas quando ele está prestes a sair. Melina de repente pergunta a ele se ele gostaria de se tornar seu cavaleiro pessoal. Kyle fica chocado com a proposta repentina, mas Melina diz ela realmente quer tê-lo ao seu lado, então nomeá-lo como seu cavaleiro é a escolha natural. No entanto, como um herói, Kyle não pode se deixar amarrar a uma nação, e ele especialmente não quer ser amarrado a Molina. Então ele começa a tentar educadamente recusá-la. Ele diz que tem coisas que precisa fazer, mas Molina de repente começa a rir e diz que só estava brincando para ver como ele reagiria, e Kyle frustrado porque ele foi totalmente jogado. Como Kyle e os outros estão saindo, Melina está assistindo de sua varanda. Quando Ninos vem vê-la, ela pergunta a Melina se ela foi capaz de fazer Kyle se apaixonar por ela, mas Melina ri e diz ela não é cruel o suficiente para brincar com os sentimentos de alguém. Assim ela pode considerar isso no futuro, mas por enquanto ela está feliz por ter Kyle ao seu lado, porque ela vai precisar de toda a ajuda que puder obter. Agora que ela está no comando do reino de Zergos, final de Kyle, ele e os outros passam na loja da Fespa para reabastecer os itens e consertar seu equipamento. FESP a parabeniza Kyle por receber a medalha 100, e ele tem certeza, ele vai realizar coisas ainda maiores em breve. Nessa nota, Kyle diz a ele estará indo para a cidade de Karen em breve, então qualquer informação sobre a área seria muito apreciado. Confessar, mas já ouviu falar um pouco sobre Karen, mas a situação lá realmente não é boa lá. Karen é essencialmente dirigida pelo Blacksmith Guild agora, e eles têm causado muitos problemas, então negociar com eles tem sido difícil. Com isso dito, os itens feitos em Karen são de qualidade incrível, então eles podem ser capazes de encontrar algumas boas armas ali. Terran acha que é uma boa ideia, já que ele pretende obter uma nova espada. Então todos eles começam sua jornada para o estado vassalo de Karen. O grupo finalmente chega à cidade de Karen e realmente faz jus ao título de uma mineração cidade, o que está praticamente embutido na montanha aqui. No entanto, Sild sai e informa que a montanha foi realmente construída ao redor
redor da cidade, não o contrário. Ela estava por perto quando a cidade foi originalmente fundada, e era inicialmente plano, mas quando eles encontraram minério de alta qualidade, veias escondidas sob a superfície, eles usaram magia para empurrar a terra para cima, para que eles pudessem acessar essas veias. Foi assim que a montanha acabou aqui. Só então o grupo percebe algo voando acima. Então eles olham para cima e localizam os cavaleiros Wyvern do Império Gargan. Silde está impressionado que o Império tenha conseguido domar Wyverns, mas Kyle está mais preocupado com o motivo de eles estarem aqui. Em primeiro lugar, ele só espera que não tenha nada a ver com eles. Eles fazem o seu caminho para a cidade e depois de apresentar sua identificação, Kyle pede para falar com o embaixador de Zergos, Kinkoran, enquanto o guarda está confirmando os detalhes. Os outros dão uma olhada pela cidade, mas Erza parece um pouco desconfortável, que Elf não tem os melhores relacionamentos com anões. Só então, o embaixador de Zurgo chega para cumprimentar a festa. Quando ela se apresenta como Miranda, Kyle fica mudo, que ele a reconhece da linha do tempo anterior, e ele não tinha ideia de que ela estava trabalhando como embaixadora. Neste momento no tempo, Liz percebe que Kyle está olhando para Miranda demais, então ela o tira disso, e ele a informa que eles foram enviados aqui para entregar uma mensagem da rainha Melina. Miranda os convida para dentro, e depois de examinar os documentos oficiais, ela confirma que eles foram realmente enviados pela rainha, mas ela tem que admitir que eles são um enviado de aparência mais estranha que ela tem já visto, embora, mesmo o atual estado de turbulência dentro do reino, compromissos são esperados, especialmente com Melina no comando, falando de que Miranda quer agradecer pessoalmente a Kyle e aos outros por salvar a vida de Melina outro dia, porque Melina é uma das amigas íntimas de Miranda, e ela teria ficado arrasada em perdê-la de qualquer maneira. Ela sabe que eles estão aqui para conhecer o governador Bax do Império Gargan, mas infelizmente Bax está acamado há semanas, então, mesmo ela não foi capaz de conseguir uma audiência com ele. Toda vez que ela tenta fazê-lo falar com ela, ela sempre disse que ele não está recebendo visitantes em sua condição atual, mas como governador, ele tem a obrigação de se encontrar com qualquer enviado da rainha, quer ele queira ou não. Então, se Kyle e os outros aqui, ele será forçado a se encontrar com eles. Miranda diz a eles para segui-la para fora, mas Kyle, avisos que ela trouxe um número preocupante de guardas para algo que deveria ser uma visita de rotina, já que isso é apenas para ser uma negociação. Theron realmente não tem nada para fazer. Então ele diz a Kyle, ele vai se separar do grupo por um tempo para fazer suas próprias coisas. Kyle não se importa, mas ele diz a Theron para ter certeza de que ele volta antes da noite. Quando eles se aproximam da embaixada de Gargan, Miranda avisa Kyle e os outros que, uma vez que eles estão em solo de Gargan, como representantes das Ergos, eles não serão capazes de interferir de forma alguma. Então, ela quer que Kyle tenha a devida cautela. Só então o embaixador de Gargan aparece, e é claro que ele e Miranda se odeiam, mas suas palavras poderiam desencadear uma guerra civil se eles não forem cuidadosos. Então os dois têm que ser falsos um com o outro. Junto com o embaixador de Gargan, o segundo maior feiticeiro do Império Gargan também está aqui, e ele se apresenta como Auser Divine. Ele percebe Kyle parado lá, e ele não o reconhece. Então ele pergunta que negócios ele tem com o governador, e Kyle explica que ele está aqui como emissário oficial da rainha de Zergos. Depois de ouvir que Auser junta as peças, percebe que Kyle deve ser o famoso herói quem salvou Melina. Ele está particularmente interessado em conhecer Kyle, porque ele costumava ser colega de classe de sua mãe, e os dois passaram muito tempo juntos, pesquisando magia. De volta no dia, ele estende a mão para um aperto de mão amigável, e enquanto Kyle está um pouco hesitante no início, ele finalmente decide que Alazard parece amigável o suficiente, então ele aperta a mão e diz que é bom conhecê-lo, mas o olhar no rosto de Alciard me diz, suas intenções não são as melhores. Ambos os grupos vão ver o governador, mas, assim como nas tentativas anteriores de Miranda, eles pararam na porta da frente e disseram, aquele governador Bax se recusa a receber visitantes neste momento. Miranda fica muito chateada, porque é isso que o guarda tem dito a ela nos últimos 2 meses, e ela está ficando cansado de ter que implorar para ver o governador. O guarda entende a frustração de Miranda, mas ele está apenas fazendo seu trabalho, então ele promete informar o governador que ela veio. Miranda adverte que, se Bax não estiver pronto para cumprir seus deveres, então ela vai ter que nomear um novo governador, mas por enquanto, ela vai dar a ele 2 dias para se recompor. Enquanto isso, ela informa a Auser que Bax não está disponível para uma reunião agora, e Auser definitivamente parece desapontado, mas ele aceita e vai embora. Miranda se surpreende com a facilidade com que Auser desistiu. Ela está convencida de
que ele devia saber sobre Melina, cancelando o noivado. Corrupção é uma das principais táticas do Império. Então, Hauser provavelmente foi enviado aqui para tentar armar o governador em ceder às exigências do Império. Ele provavelmente também queria usar a oportunidade para curry favor com Kyle, já que ele é um herói promissor. Então ela diz a Kyle, para garantir que ele não caia na bajulação de Hauser, ela também planeja nomear um novo governador, quem está mais bem equipado para lidar com o Império, Trux, ou pelo menos aquele que consegue sair da cama de vez em quando, e ela tem a pessoa perfeita em mente, um ex-membro da Guilda dos Ferreiros e indiscutivelmente o melhor ferreiro de Coran. Enquanto isso, Theron está ocupado olhando ao redor da cidade, esperando encontrar uma boa espada para si mesmo, mas nada aqui parece particularmente excepcional, então ele não tem certeza do que conseguir. E para piorar as coisas, cidades de ferreiro não tem muitas garotas perto, então não há ninguém para ele flertar. Só então Theron ouve alguém gritar. Então ele vai dar uma olhada e encontra uma linda garota sendo agarrada por um grupo de caras. Sem desperdiçar um segundo, Theron pula e chuta um dos homens no rosto para afastá-lo da garota, e então ele se apresenta a ela, mas Vá pode claramente dizer que houve um mal-entendido aqui. Então ele diz a Theron que ele pode parecer fofo, mas ele é na verdade um menino. Theron cai no chão em desespero, porque ele não pode acreditar que cometeu um erro de novato, mas de qualquer maneira, desde Go é um cara, ele perdeu todo o interesse nesta situação, e realmente não quer mais se envolver. Então ele começa a se afastar. Tyr está chocado e pergunta se ele realmente não vai salvá-lo, só porque ele é um cara. Theron diz a ele que ele está correto. No entanto, depois de dar alguns passos, Theron faz uma pausa, pergunta se ele tem uma irmã. Parece tão fofo quanto ele. Tyr diz que ele realmente tem uma irmã mais velha. Então Theron de repente investe em ajudá-lo novamente. Os homens dizem a Theron para ficar fora de seus negócios, mas ele tem um encontro com a irmã de Go na linha. Então ele começa a bater na luz do dia fora deles, até que estejam todos inconscientes no chão. Go está realmente impressionado, já que ele estava preparado para simplesmente fugir, enquanto Theron distraía os homens, mas ele não esperava que ele fosse capaz de vencer todos eles por conta própria. De qualquer maneira, ele agradece a Theron por sua ajuda e se apresenta como um artífice local. Theron fica surpreso que alguém tão jovem quanto Tyr pode fazer itens mágicos, mas isso de lado, ele quer saber por que esses caras o estavam atacando. Para começar, Gostry relutantemente admite que eles eram cobradores de dívidas, e a princípio Theron pensa, Tyr deve ter sido sobrecarregado com dívidas de seu jogo. Pais viciados, mas não. Go é aquele que se endividou, e é inteiramente culpa dele. Basicamente um cliente o contratou para fazer um artefato especial, e Tyr já tinha recebido pagamento por isso, mas ele não tinha certeza de quanto tempo levaria. Então quando o cliente descobriu que levaria 10 anos para terminar, fazendo com que eles estivessem compreensivelmente chateados, Theron percebe, Tyr pode ter merecido ser espancado por aquele, mas não é como se ele se importasse sobre a moralidade da situação, contanto que ele consiga um encontro com a irmã mais velha de Go. Mas sobre isso, diz Theron que sua irmã mais velha é realmente casada, então ela provavelmente não vai sair com ele. Ao ouvir isso, Tarim cai de joelhos em derrota novamente, e ele pergunta por que Gostry não mencionou isso no início, mas ele estava preocupado que Tarim não o ajudasse. Se ele disse a verdade, Tarim não pode negar que ele provavelmente teria abandonado Tyr se ele soubesse que sua irmã era casada, mas isso não muda o fato de que ele está chateado. Então ele bate na cabeça por enganá-lo. Enquanto isso, Miranda se encontra com o ferreiro Gazis, e ela está tentando convencê-lo a concordar com tornar-se o novo governador da cidade, mas ele imediatamente se recusa. Sua paixão na vida é ferreiro, e se ele se tornasse o governador, então ele não teria tempo para forjar nenhuma lâmina, então ele não vai aceitar a posição. Miranda implora para ele reconsiderar, porque há muitos problemas dentro da cidade que precisam ser consertados, mas Gazis diz a ela, isso não é algo que ele possa ajudar. Kyle e os outros estão esperando no corredor para Miranda terminar de falar com Gazis. Quando Theron vai entrar, Kyle fica surpreso ao ver Theron aqui, mas Gazis é aparentemente o pai de Go, e ele é um artesão muito bom, então se tudo correr bem, Kyle pensa, eles podem ser capazes de fazê-lo fazer uma boa espada. Para Theron concedido, ele provavelmente estará ocupado conversando com Miranda por um tempo, então vá convidá-los a todos para sentar e tomar um chá. Ele pede desculpas pela bagunça, mas, como sua irmã costumava lidar com a maioria das tarefas, e desde que ela se casou e se mudou há um ano, tem sido difícil ir para manter as coisas arrumadas. Enquanto esperam que ele prepare o chá, Kyle nota alguns esquemas na mesa. Quando ele dá uma olhada em um deles, ele fica chocado com o que vê. Vem e explica que este é o artefato mágico que ela deveria estar consertando, mas Kyle já sabe exatamente o que é, porque na linha do tempo anterior, este golem foi um recurso inestimável no campo de batalha.
Mas ele não tinha ideia de que Go foi quem o construiu. A maior parte da tecnologia para criar itens mágicos autônomos como golems foi perdido em tristezas antigas, mas no final da grande invasão, o Império Gargante implantou um protótipo de golem contra os demônios, conseguiu muito mais em batalha do que qualquer soldado humanoide poderia. Kyle chama Sild para dar uma olhada no design do golem. E Sild está bastante impressionado, porque o design é impecável, é baseado nos titãs do antigo reino de Charles. Mas GOG fez algumas otimizações para tornar viável a produção nesta época. Kyle pergunta a Sylvie se ela acha que o design fantasma vai funcionar, e ela diz a ele que é altamente provável que tenha sucesso. Então Kyle fica muito animado, já que se eles podem produzir em massa esses golems, então será uma grande vantagem em sua luta contra os demônios. Kyle diz para ir terminar de construí-lo o mais rápido possível. Mas Vá responde que levará pelo menos 10 anos para ser concluído, algo tão complexo, no entanto, isso não é bom o suficiente. Então Kyle pede a ele para fazer isso dentro de um ano. Ele está disposto a gastar tanto dinheiro quanto necessário para tornar possível. Então ele diz para ir não se preocupar com custos. Go está em êxtase por receber tanto financiamento, mas ele já tem alguns investidores colocaram seu dinheiro neste projeto, então ele não tem certeza do que fazer sobre eles. Kyle diz que pode apenas dizer a eles que o projeto falhou e, contanto que ele devolva o dinheiro que eles investiram nele, eles não serão capazes de reclamar. Assim que Kyle terminar de fazer seu acordo com Ir, ele volta para o escritório de Gaza para ver se ele e Miranda foram capazes de chegar a um acordo, mas não se parece com o de Gaza. Está disposto a mudar de ideia. Miranda diz que está saindo por hoje, mas ela vai voltar para falar com ele novamente. Ele diz a ela que não há nada ela poderia fazer para convencê-lo a aceitar o emprego. Depois que Miranda sai, Kyle se aproxima de Gazis e diz a ele que tem um pedido que gostaria de fazer. Gazis assume que Kyle vai pedir a ele para fazer uma espada, mas ele não está realmente recebendo comissões agora, então ele vai ter que recusar. Felizmente Go o interrompe e atesta Kyle. Então seu pai concorda em pelo menos ouvi-lo. Kyle diz a ele que está procurando uma espada para Theron, já que o atual não é bom o suficiente, mas Gazis, surpreso ao saber que, já que ele reconhece a lâmina como obra de Adil, e não há muitas pessoas capazes o suficiente para chamar uma espada como esta, um Anacron. Ferran diz que ele idealmente quer uma espada semelhante em qualidade ao que Kyle tem, mas quando Gaza dá uma olhada na espada de Kyle, ele está sem palavras, que, mesmo entre todas as lâminas antigas do reino de Carro que ele viu, apenas uma outra lâmina é comparável a esta, e mesmo assim este é muito melhor. Por mais que ele odeie dizer isso, ele atualmente não é capaz de criar uma espada semelhante a este. Então, ele diz a Kyle e os outros que eles vão ter que sair por hoje. Theron está desapontado por não conseguir encontrar uma espada, mas Gazis mencionou que ele viu algo como Sild antes. Então, eles decidem voltar amanhã para perguntar a ele sobre isso. Na manhã seguinte, Kyle recebe uma visita de Alzard, mas não é por nenhum motivo oficial. Ele só quer conversar com o filho de seu velho amigo e, claro, se Kyle está desconfiado de ficar sozinho com ele, então ele é bem-vindo para convidar Miranda e seus amigos junto. Ele até se oferece para deixar Kyle montar um dos Wyvern. Kyle fica surpreso, já que a técnica de equitação Wyvern é uma troca segredo do Império Gargan, mas Alzer não acha que contar a Kyle será um problema, já que era sua mãe que originalmente desenvolveu a técnica, mesmo que ele seja muito mais velho que ela. Ele sempre admirou a mãe de Kyle, porque seu talento era nada menos que lendário. Mais tarde naquele dia, Kyle e Miranda vão para a embaixada de Gorgon para aceitar Alzar em sua oferta de almoço, mas quando eles se aproximam da sala de reuniões, Kyle de repente sente um calafrio familiar na espinha. E ao abrir a porta, ele encontra a cabeça decepada de Alzard em um prato, com um demônio parado sobre ele. Demônios controlam a outra metade do continente, e nos últimos 300 anos, eles não lançaram nenhum ataque, então as nações humanas mais ou menos baixaram a guarda. A maioria das pessoas nem seria capaz de reconhecer um demônio à primeira vista, mas Kyle tem todas as características demoníacas queimado em sua memória, então ele sabe do que está falando. O demônio abre a mão para revelar um conjunto de garras afiadas, e ela imediatamente ataca Kyle para eliminar todas as testemunhas. Mas, para sua surpresa, ele intencionalmente sacrifica seu braço para bloquear seu ataque, e então, enquanto suas garras estão presas, ele dá um soco no estômago dela com um pouco de magia leve. O demônio é empurrado para trás, sem fôlego e confuso, porque ela não esperava enfrentar um humano tão capaz quanto Kyle aqui. Kyle ri e diz que poderia fazer isso o dia todo, mas isso era uma mentira. Ele não colocou nenhuma armadura no caminho para cá. Ele não tem muita magia agora, então ele não pode
pode lançar muitos feitiços e ele esqueceu Sild em casa. Então sua habilidade ofensiva é limitada às suas mãos. No entanto, o demônio não sabe disso. Então ela pesa cuidadosamente suas opções e ela realmente não quer arriscar lutar com Kyle. No momento, então ela pula de uma janela e desaparece na cidade. Pós investigação posterior, descobriu-se que Alzard não foi a única vítima do ataque do demônio hoje. Cerca de metade de todos os funcionários presentes na embaixada do Império foram mortos, mas estranhamente, não havia testemunhas de nenhum dos assassinatos, e ninguém nunca ouviu tanto quanto um grito abafado. Enquanto isso, de volta à cidade, Sild está ajudando com sua pesquisa para os Golem, e as coisas estão indo muito bem, já que Sild tem muita em primeira mão experiência com tecnologia antiga. Ele diz que conseguiu realizar um mês valor do trabalho em um dia graças à ajuda dela, mas Bob diz a ele que ele é tão impressionante por ser capaz de aprender tanto em uma idade tão jovem. Um pouco mais tarde, eles estão todos fazendo uma pausa na sala de jantar e vai se desculpar por fazer Lee S. você toda a cozinha, mas ela diz que está tudo bem, já que ela está acostumada a cuidar de Kyle e Theron, mas por falar em Kyle Go, não o viu o dia todo. Então ela perguntou aos outros se eles sabem para onde ele foi. Ursa diz a ele que Kyle está ocupado almoçando com um dos funcionários do Império, mas o resto deles realmente não gosta de eventos formais. Então eles decidiram ficar em casa para este. Só então Theron suspira de decepção. Toda a razão pela qual eles vieram aqui hoje era perguntar a Gazu sobre a espada. Ele mencionou ontem, mas ele esteve fora o dia todo. Yer não tem ideia de quando ele estará de volta, já que eles estão aqui de qualquer maneira. Theron pergunta se ele sabe de alguma coisa, então ele pensa sobre isso, e ele tem quase certeza de que Gaza estava falando sobre a espada sagrada. Correu quando mencionou uma espada tão boa quanto boba. A espada sagrada foi forjada em Carend 2000 anos atrás, por um anão amplamente conhecido como o melhor ferreiro da Terra. Diz a lenda que o herói Randolph usou a espada para matar o rei demônio e trazer paz para a Terra, que é como tem seu nome. Duque Gomes, a espada sagrada deve estar em algum lugar da cidade agora, porque ele se lembra de seu pai, dizendo que viu uma vez lá, e se anima com uma nova revelação. Então ele pergunta se Gomes onde ele pode encontrá-lo, e ele diz a ele que se a espada realmente está em Keren, que provavelmente está na posse do governador Baxter. Assim Theron ouvir isso, ele começa a planejar maneiras de roubar a espada do governador, mas quando ele olha pela janela, ele de repente para, e com uma voz séria, ele pergunta se ele tem alguém que quer machucá-lo. Ele não consegue pensar em nenhum inimigo que ele tenha, além do investidor que ele desistiu. Mas de acordo com Theron, a casa está cercada, e todos os homens são sanguinários, então eles definitivamente não estão aqui para conversar. Ele pega sua espada e diz aos outros, ele pode lidar com a maioria deles, mas ainda há uma chance de que alguns possam entrar, então seria melhor se eles ficassem em guarda. Go pergunta se há algo que ele possa fazer para ajudar, mas já que ele não é muito lutador, ele só ficaria no caminho. Então Sylvie diz a ele para se esconder com ela na sala dos fundos. Enquanto isso fora, os agressores todos se posicionam para começar seu ataque à casa, mas assim que eles estão prestes a abrir a porta, Theron derruba suas dobradiças e afasta um dos atacantes. Sem perceber, ele então se vira para o que ficou de pé e alegremente anuncia que ele será aquele que eles torturam por respostas. Uma vez que toda essa bagunça é tomada, então ele só vai ser nocauteado por enquanto. Quanto ao resto deles, ele espera que eles tenham feito arranjos funerários com antecedência. Enquanto Theron está ocupado cortando os atacantes, na frente, dois conseguiram entrar furtivamente pela parte de trás da casa, mas eles são imediatamente confrontados por Lisa e Erza. Ursa percebe que os atacantes estão usando lâminas revestido com veneno forte, então um único arranhão seria suficiente para imobilizar qualquer um deles. Ela lamenta folhas para ter cuidado para não ser atingido, então ela respira fundo e passa de montar o atacante como Prime Mike Tyson como para Ursa. O cara dela tenta esfaqueá-la com uma faca, mas ela usa um espírito aquático para parar o ataque e então começa a afogar o cara no ar, até que ele perca a consciência. Ambos exageraram um pouco, mas felizmente, os dois caras que eles nocautearam ainda estão vivos, então eles os amarram e esperam que Theron volte. Igo está impressionado e apavorado pela facilidade com que foram capazes de espancá-los, então ele vai manter distância por um tempo. Um pouco mais tarde, Theron retorna com um cara que ele manteve vivo, e ele está feliz em ver que as meninas terminaram aqui também, então é hora de começar o interrogatório. Ele coloca Ante no chão e pede que ele diga por que ele atacou esta casa. O cara parece relutante em responder, então Theron o avisa que está no seu melhor interesse em derramar o feijão, porque as garotas atrás dele são sádicas, especialistas em tortura. Ele é caseiro inventando isso, mas ele está muito investido para parar agora, então ele diz ao atacante que Lee é especialista em transformar qualquer utensílio doméstico em um dispositivo de tortura, sejam facas, garfos ou mesmo uma concha. Ela também não tem medo de cortar cada centímetro da sua pele, e apenas quando você pensa que poderia ficar pior, ela esfrega sal e molho picante
picante em suas feridas. Fica tão ruim que ele certamente implorará pela morte, mas eles têm toneladas de poções de cura aqui. Então Urza o manterá à beira da morte para prolongar seu sofrimento tanto quanto possível. O cara foi completamente traumatizado. Então quando Theron se inclina e diz a ele que, contanto que ele responda suas perguntas com sinceridade, ele não terá que experimentar nada daquela dor agonizante, ele aproveita a oportunidade e começa a delatar. Ele diz a eles que eles foram contratados para sequestrar Gol, mas Theron não está totalmente convencido, já que os atacantes estavam terrivelmente sanguinários. Para sequestradores, o cara explica que seu empregador disse a eles que eles poderiam matar qualquer um que ficasse em seu caminho, por isso que eles eram tão hostis. Agora que Ygr leva um momento para pensar sobre isso, ele lembra ouvir um relatório sobre pessoas desaparecidas por toda a cidade, então esse deve ter sido o trabalho para os atacantes. Terence perguntou ao cara o que aconteceu com todas as outras pessoas, quem foi sequestrado, e ele jura que não sabe de nada, porque suas instruções eram para levar as pessoas para um velho casa abandonada na orla da cidade, e eles nunca ouvem nada sobre isso. Depois disso, Daron percebe que a pessoa por trás de tudo isso deve ser realmente poderoso, ter coberto tudo por tanto tempo. Então ele pergunta a ele que o homem não tem certeza de que seu empregador é, mas ele tem uma ideia de quem pode ser. No entanto, antes que ele pudesse dizer outra palavra, Daron grita para todos descerem como uma grande explosão rasga as paredes da casa. Felizmente, todos conseguiram sobreviver além do homem. Então Lee diz, ela está pronta para sair e encontrar a pessoa responsável pela explosão. No entanto, Theron grita para ela ficar para trás. Ele consente a pessoa que estava por trás disso. Ele nunca encontrou alguém tão perigoso antes. Silde pergunta se ele vai persegui-los, ele mesmo, mas ele não está interessado em morrer hoje. Então ele vai ficar de fora. Silde diz que ele fez a escolha certa, que aquela explosão foi, sem dúvida, o trabalho de um demônio, e ele não teria chance de lutar sozinho. Agora, mais tarde naquele dia, o grupo se encontra com Kyle, e depois de compartilhar os detalhes do que aconteceu, eles percebem que a situação está parecendo bastante sombria, mas além do dano que o ataque do demônio causou, Miranda não pode ignorar as implicações políticas disso. Kyle não precisa se preocupar em ser acusado, porque ele foi o primeiro a lutar contra o demônio, mas como apenas a embaixada do Império foi atacada, o Império certamente acusará o reino de conivência com os demônios. Falando de demônios, Lisa sabe que Kyle viu um com seus próprios olhos, mas como eles podem ter certeza de que um demônio estava por trás da explosão na casa de Gol? Silde explica, tal magia destrutiva é exclusiva dos demônios. Eles têm grandes reservas de mana, e muitas vezes não se incomodam em refinar feitiços. Se os demônios estão envolvidos nisso de alguma forma, então na pior das hipóteses, Silde diz, eles poderiam explodir esta cidade inteira fora do mapa. Kyle odeia demônios mais do que qualquer outra pessoa nesta sala, mas ele sabe que é muito arriscado ir atrás deles agora, então ele diz, eles devem se concentrar em confirmar se o governador Bax está realmente envolvido nos recentes sequestros. Em vez disso, todos se voltam para Miranda para perguntar se ela sabia sobre os sequestros também, e ela se desculpa por não contar a eles antes, mas eles só recentemente confirmaram que estava acontecendo. Ela não pode negar a possibilidade que Bax pode estar por trás dos sequestros, mas ela não entende por que ele permitiria que tal atividade criminosa continuasse na cidade dele. Só então um guarda irrompe na sala de reuniões e diz a todos que o governador, a mansão de Baxter, está pegando fogo. Quando eles chegam lá, todo lugar já está queimado, e até um idiota pôde ver que isso não era mera coincidência. Daron retorna ao grupo um momento depois, e ele tem tentado encontrar a espada sagrada entre os escombros, mas ele não teve muita sorte. Similarmente, Miranda está procurando costas há um tempo, mas não há sinal de seu corpo, e, mesmo que ele estivesse supostamente acamado. Antes do incêndio começar, Lee se pergunta se os demônios estavam por trás disso também, mas Kyle não acha que é esse o caso. Se os demônios estivessem usando incêndio criminoso como um de seus métodos, então eles teriam queimado a embaixada também, e se os demônios não estão por trás disso, então o culpado mais provável é o próprio Bax. Se você fosse o cérebro por trás do sequestro, então faria sentido que ele destruísse sua mansão para se livrar das evidências. Nesse caso, o primeiro passo deve ser localizar de volta para que eles possam interrogá-lo e descobrir o que está acontecendo. Kyle está impressionado com o quão calma e controlada Miranda é, mesmo em uma situação como esta, mas é de se esperar da pessoa que desempenhou um papel vital em manter o exército humano fornecido e informado no futuro. Só então Ygr acontece de aparecer. Todos ficam surpresos ao vê-lo, já que todos disseram que ele deveria esperar com os guardas para sua própria segurança. Vá se desculpar por não ouvi-los, mas ele ouviu sobre o incêndio e ficou preocupado, então ele teve que vir ver por si mesmo. Kyle e os outros são surpresos que Gol ficaria preocupado com o governador, mas não é por isso que ele está aqui. Hoje cedo, Bax convocou Gaza para sua mansão. Ygr não viu seu pai desde então ele está preocupado que ele possa ter estado lá. Quando o fogo começou,
falou. Os outros ficaram chocados ao ouvir e chegaram à conclusão que Bax deve ter visado Gaza, porque ele era um candidato para se tornar o próximo governador. Mas assim que essas palavras são ditas, Miranda tem um colapso mental, cai de joelho, que é tudo culpa dela. Gazis continuou dizendo a ela, ele não queria ser o próximo governador, mas ela continuou tentando forçar o rolo nele, e agora ele pode estar morto por causa dela. Kyle entende por que Miranda ficaria chateada com isso, mas ele não esperava ela ficar tão perturbada com o desaparecimento de Gaza. Só então ele tem um flashback a uma época em que ele e Miranda estavam bebendo juntos, e ela contou a ele tudo sobre como ela já teve um amante com quem ela se importava profundamente, mas devido às suas ações egoístas, ela acabou matando ele, e ele percebe que o amante que ela mencionou deve ter sido Gazis um pouco depois. Kyle está cuidando de Miranda, e com base no que ela disse a ele naquela noite, este deve ser o incidente que ela estava falando. Se for esse o caso, então Gaza realmente vai morrer se nada for feito. Então Kyle pensa de volta para ver se ele pode se lembrar de alguma informação útil naquela noite. Depois que Miranda bebeu até entrar em coma, Kyle estava levando-a de volta para seu quarto, quando ele a ouviu mencionar como ela gostaria de ter encontrado o segredo, passagem subterrânea mais cedo, porque então ela poderia ter sido capaz de salvar Gazis, e essa é toda a informação que Kyle precisava ouvir. Então ele prepara seu equipamento e diz a todos que está voltando para a mansão de Bax para investigar algo. Todos concordam em acompanhar. No caminho para lá, Theron pergunta a Kyle se ele tem certeza de que há uma passagem secreta. Kyle garante a ele que definitivamente existe, mesmo que ele não saiba exatamente onde está. Rosa pergunta a Kyle por que ele pediu sua ajuda especificamente, então Kyle explica que ele quer que ela ajude a mover os escombros para que eles possam procurar a entrada. Rosa para em seu caminho e pede a Kyle para se repetir, porque não tem como ela apenas ouvi-lo dizer. Ele quer que ela use sua magia para pesquisar através deste lote enorme para uma passagem que pode ou não existir. Kyle diz a ela que é exatamente o que ele quer que ela faça. No caso de ela estar preocupada em ficar sem poder mágico, ele tem isso coberto. Berta está fazendo o possível para evitar socar Kyle. Então ela perguntou a ele se ele já usou uma daquelas poções de mana antes. Kyle diz ele está bem ciente de tudo o que a poção faz. É extremamente eficaz em restaurar o mana de um usuário, mas também tem gosto de merda de cachorro absoluta. Então ele entende por que Erza não gostaria de beber constantemente esses para reabastecer seu maná, mas mesmo assim, ele implora ela para fazer isso, porque é a única maneira de encontrar Gaza a tempo. Lisa e Theron também pediram a Irissa para reconsiderar, e é difícil para ela dizer não, com todos sinceramente perguntando a ela. Então ela coloca a santidade de suas papilas gustativas de lado, pega a caixa de poções e sai para começar a olhar através dos escombros. Uma vez que ela se foi, Kyle se vira para Theron e pergunta se ele tem certeza de que o demônio que atacou Casa de Go era masculina. Theron admite ele só foi capaz de ter um vislumbre do demônio como estava saindo, mas ele sabe a diferença entre a bunda de uma garota e a bunda de um homem, e isso era definitivamente um homem, e já que o demônio Kyle encontrado na embaixada era mulher, isso significa que agora existem pelo menos 2 demônios presentes no Alcorão. Tarde da noite, Erza ainda está bebendo aquelas poções de sabor horrível, enquanto seu gnomo move os escombros ao redor, e ela sente que vai vomitar. Todo o seu esforço acaba valendo a pena, porque o gnomo eventualmente encontra algo, e após uma inspeção mais aprofundada, o grupo percebe que é um alçapão escondido, então esta deve ser a entrada para aquela passagem secreta. Kyle falou sobre todos eles de cabeça para baixo, e Kyle avisa a todos para ficarem em guarda, porque pode haver demônios aqui. Carenagem menciona que você sabe, foi sua primeira vez encontrando um demônio. Ele poderia dizer que era incrivelmente forte, pode até ser tão forte quanto sua mãe, e aquela mulher é assustadora quando está brava. Kyle diz a ele que os demônios são individualmente mais fortes que os humanos quando se trata de habilidades físicas, então compará-los a um monstro, como a mãe de Theron, é precisa, mas não deixe Layla descobrir que ele disse isso, que ela bateu nele por isso. Ursa acha impressionante que Kyle sabe muito sobre demônios, mas ele diz que os demônios são simplesmente perigosos o suficiente para exigir esse nível de cautela. Na verdade, considerando a condição atual de Erza, depois de usar tanto mana, ele pessoalmente acha que ela e Lich não deveriam estar vindo junto, mas assim que ele diz isso, eles se levantam na cara dele e dizem, eles se recusam a voltar, especialmente Erza, que ela teve que beber toneladas daquela poção horrível para isso. Então ela está vendo até o fim. Kyle sabe que não há como convencer esses dois para voltar agora, então ele tenta se convencer que tudo vai dar certo, afinal, ele tem Theron com ele. Então, mesmo que ele acabe encontrando aquele demônio em
particular, eles devem ser capazes de derrotá-lo sem baixas. Só então, Liz percebe algo no final da passagem. Então todos eles correm para ver o que é. Uma vez que eles chegam na sala, eles encontram uma mesa com um cadáver colocado sobre ela, e Kyle imediatamente percebe o que está acontecendo aqui, porque ele já viu isso antes. No entanto, nenhum dos outros tem ideia do que é isso. Então Silda explica que este é o rito proibido. Aaron pergunta o que há de tão proibido nisso. Então Silda explica que é um ritual que converte força vital em energia mágica. Eles olham mais de perto o cadáver na mesa, e de lado, do fato de que o corpo é mais seco que a vida amorosa de Taron, eles logo percebem que o homem era na verdade a cabeça de Bax. Mordomo, e a pilha de cadáveres ali, deve ter sido as pessoas que foram sequestradas. Então isso prova que Bax estava envolvido, mas com isso estabelecido, Lee ainda não tem ideia por que alguém precisaria tanto de mana que eles querem converter força vital de pessoas inocentes. Sylvie dá uma olhada no círculo mágico que foi usado aqui, e ela pode dizer que foi projetado para espremer a energia de cada uma das vítimas, mas com um catalisador tão fraco, provavelmente vai exceder sua capacidade em breve e explodir. Ferin pergunta se ela tem certeza disso, mas não há erro em sua dedução, e com um poder mágico armazenado lá, a explosão provavelmente vaporizaria metade da cidade. Isso já é ruim o suficiente. Mas Kyle está mais preocupado com o tipo de feitiço. O perpetrador vai usar todo aquele maná para Silde, diz que não pode ter certeza, mas ela pode analisar para descobrir o propósito do feitiço. No entanto, antes que ela pudesse fazê-lo, ela sente alguém se aproximando, então Kyle e os outros se escondem imediatamente. Alguns momentos depois, os dois demônios entram, e Ganius está feliz em ver que o ritual finalmente acabou, espremendo o maná do mordomo. Todo esse tempo, Yuruga permaneceu completamente silencioso. Então ele perguntou a ela se a matava falar com ele, um pouco porque ele não fez nada de errado. Certeza de que eles tinham que fazer um acordo com o humano, mas tudo correu conforme o planejado no final. Erika pergunta a ele se atacar a embaixada também fazia parte do plano, mas Ganius diz que era um pedido de seu conspirador humano, então ele não pode ser culpado por começar isso. Ela então pergunta a ele por que ele foi e explodiu aquela casa aleatória, mas Ganius diz que também não foi culpa dele, porque seu conspirador pediu-lhe para criar uma diversão, desde que ele planejou um sequestro encenado. Além disso, ele é confiante de que ele não quebrou a regra sobre minimizar as baixas. No final do dia, isso também eles podem adquirir o item que seu rei deseja. Yuruga entende isso, mas ainda a frustra que eles são forçados a trabalhar com humanos humildes. Assim, depois disso, Ganis e Yuruga saem da sala. Então Kyle e os outros dão um suspiro de alívio, porque eles não foram pegos. Bobo acha estranho que os demônios foram ordenados a minimizar as baixas, porque ela nunca ouviu falar de um rei demônio querendo poupar os humanos antes. De qualquer maneira, Kyle diz, é bom que eles foram capazes de reunir informações valiosas. Assim agora, a única coisa que resta fazer é encontrar Costas e Gaza. Eles vão mais fundo na caverna, e em pouco tempo, eles localizam um quarto com uma quantidade surpreendentemente grande de móveis bonitos. Por uma das cadeiras, eles encontram gases amarrados no chão. Todos eles correm para ver como ele está, e eles estão felizes em ver que ele está vivo, mas eles se perguntam quem poderia ter feito isso com ele. Só então eles ouvem a voz de um velho, exigindo saber quem eles são e como eles entraram aqui. O homem em questão é o governador Bax. Quando ele percebe que Kyle e os outros são os emissários de Zergos, ele começa a gritar que ele protegerá Karen do Império e o reino a todo custo. O grupo não tem ideia do que ele quer dizer com protege. Desde que este homem foi sequestrado e drenando os moradores de Karen toda a sua força vital, Bax se recusa a dizer a eles a razão pela qual ele está fazendo tudo isso. Mas só então Gaza fala e informa a todos que o Orven embaixo de Karen está prestes a se esgotar, e uma vez que se foi, Karen vai perder tudo, todos os empregos vão evaporar durante a noite, todos os artesãos qualificados irão para outro lugar e eventualmente a cidade provavelmente será invadida. Bax queria evitar que isso acontecesse, e Gazis estava disposto a ajudar no início, mas então Bax começou a falar sobre Saris. Tudo piorou a partir daí. Sylvie dá uma olhada em Bax e ela pode dizer que ele está em estado terminal. Na verdade, seria um milagre se ele vivesse para ver o próximo mês. Em sua condição atual, e Kyle assume, os demônios deve ter se aproveitado de sua vulnerabilidade para enganá-lo para fazer um acordo com eles. No entanto, então, Ganius emerge das sombras e diz, ele não enganou ninguém, eles simplesmente fizeram um acordo. Kyle pergunta o que ele quer dizer com um acordo, e Ganius não tem razão para responder a ele, mas ele ama um bom monólogo, então ele decide explicar. A cidade de Karen foi originalmente fundada quando os veios de minério foram consolidados na montanha. Usando magia, então, é lógico que mais minérios poderiam ser trazidos. Usando o mesmo tipo de magia, deve ser para isso que serviu o passeio proibido, mas não tem como os demônios teria concordado em fazer algo assim, sem receber algo em troca, e Ganius não hesita em revelar que
O que ele está atrás é a espada sagrada. Foi a arma usada para matar o ex-rei demônio, então o atual rei demônio quer reivindicá-lo para si. Kyle percebe, ele pode espremer muitas informações lentas de Ganius. Se ele jogar junto, então, ele age como se não tivesse ideia de que a espada sagrada estava mesmo no Alcorão. Para alimentar o ego de Ganius e manter um monólogo, ele então começa a falar sobre como ele era originalmente enviado em uma missão de reconhecimento simples, mas então, ele aprendeu sobre a presença da espada sagrada no Alcorão e as preocupações do governador. Então ele simplesmente veio até ele com uma proposta e Bax estava tão desesperado que aceitou imediatamente. Kyle alimenta seu ego ainda mais agindo chocado e chamando de gênio do mal, mas antes que Ganius pudesse contar mais segredos, Uraga aparece e diz a ele para calar a boca grande. Já Kyle percebe, ele não vai obter mais informações fora de Ganius agora que Uraga está aqui. Então ele saca sua espada e diz, ele vai derrubá-los. Danius percebe que pode ter falado demais, mas não é como se importasse muito, já que tudo o que ele precisa fazer é matar todos eles. Erika tenta impedi-lo desde o rei demônio, explicitamente, deu ordens para evitar matar humanos excessivamente, mas Ganius a lembra, esses humanos já sabem sobre sua existência, na cidade que não foi inteiramente culpa dele, propósito, então a única maneira de manter sua missão em segredo é matar todo mundo aqui. Ao ouvir isso, Bax começa a entrar em pânico, pergunta sobre o acordo que eles tinham. Ele havia prometido dar-lhes a espada sagrada, se eles usarem magia para restaurar a mente de Karen, mas Kyle diz a ele para parar de ser tão ingênuo, porque não há como os demônios realmente honrar um acordo feito com um humano. Ganya zomba e diz, ele ia usar totalmente a transformação da Terra, magia para restaurar a mente de Karen, mas dado o fato de que o catalisador está sobrecarregado, provavelmente acabaria destruindo toda a cidade. No entanto, não é como se ele se importasse com o que acontece com esta cidade. Bax não pode acreditar no que acabou de ouvir, já que ele colocou tanto esforço neste plano, mas sua explosão não vai ajudar a situação. Então Theron o nocauteia e pede a Gaza para cuidar dele. Gunny pediu a Yureidia para lidar com Lisa e Erza, enquanto ele vai lidar com Kyle e Theron, mas quando Kyle prepara sua espada para a luta, Theron diz que ele realmente tem outra coisa, ele precisa cuidar. Então Kyle está sozinho aqui. Quanto a Erza e Liz, Yuruga diz a eles que se eles se virarem e saírem, agora, então ela vai deixá-los ir. Ambos pensam que é algum tipo de armadilha, mas Yuruga está falando sério, porque ela ainda tem ordens para minimizar baixas humanas. Mesmo assim, Lace e Erza não podem simplesmente recuar agora. Então os dois atacam Yuruga, mas eles estão ficando absolutamente maltratados. Sylvia pergunta a Theron se ele não vai ajudar aqueles dois, mas ele diz que eles devem ficar bem, já que ele pode dizer que Yuruga não está levando a luta. Sério, então ela provavelmente não vai matá-los. Se alguma coisa, este será um ótimo treinamento de combate para Urza e Leia. Mas isso de lá, Darren diz, ele que é bobo para dar uma olhada nessa fila para ele roubou de Bax mais cedo. E assim como ele suspeitava, Sylvie confirma e é um cristal mágico usado para esconder a presença de um item. Ele também notou que Bax estava olhando em uma direção particular quando a espada sagrada foi mencionada. Então ele destrói o cristal, com certeza, sem seu efeito ocultador. Darren é capaz de sentir algo sendo escondido. Ali então ele vai dar uma olhada. Enquanto ele está fazendo isso, Kyle está lutando por sua vida contra Ganius, porque o grande volume de poder mágico que ele possui é difícil lidar. Em cima disso, ele também pode lançar feitiços sem um encantamento, tornando difícil para Kyle acompanhá-lo, mas ele vai ter que aguentar até que Theron termine sua busca. Darren caminha até a ilusão e encontra uma pequena caixa. Então ele corta com sua espada, quebrando sua espada, mas no processo, revelando a espada sagrada escondida por baixo. E agora, Theron tem a espada sagrada em sua posse. Ele pode finalmente entrar na luta. Este foi o fim do episódio 9.